E aí, pessoal, começando mais um Sola Friends, o episódio 12. 12. 12. A gente tá indo longe demais. Demais da conta. O papo furado mais interessante e divertido De toda a internet. de toda a internet. É muito, De é novo, muita né? coisa. É muita coisa. É muita coisa, mas não tá chegando, estamos no caminho. Tá chegando. Quantos seguidores? 32? Não. 300 e alguma 300. coisa. Eu tenho, É que é eu muito, consigo eu não consigo nem 300 e? lembrar. 300 e alguma coisa. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio aqui. Hoje estamos com a friend do Gabriel. Friend. Eu sim. espero que até o final do programa do episódio se torne a minha friend Com também, certeza. né? É o nosso lema. Sim, e eu vou dar as honras pra você apresentar Opa, a com nossa certeza. querida convidada. Convidada especial demais. Não vai demais. errar. Não vou errar. As nomenclaturas Ó, do que ela é. Ela é doula, Sim, doula se acertou. educadora, Natal. perinatal? Perinatal. Continua. Perinatal Isso. e Consultora de amamentação. Eu sabia que você não ia conseguir. consultora de amamentação. Isso. Teve que o Gago consertar. Mas quem que monta um podcast com um gago e um TDAH? A gente que não tem recurso, que não tem... Será que é por isso que o pessoal não tá curtindo? Será? Eu acho que não. Porque a gente tá Inclusive, fazendo Pix. eu olhei lá no YouTube Studio, eu falei no Sim. episódio passado também, o Sim. pessoal tá assistindo, mas não tá curtindo e não tá se inscrevendo. Mas que audácia, eu não acredito Pra nisso. você ver. Sério? Então você que tá aí agora vendo a gente aí, Por favor, você viu que a pessoal. gente precisa, Por a gente precisa favor. melhorar, mas Sim. se vocês dão o like, automaticamente a gente já melhora A gente aqui tem na hora. Pelo menos pagar o que a gente comprou do Mercado Livre, Também, por favor. também. Não Mas é difícil. a gente melhora, a gente evolui. Só que a gente traz sempre convidados mais interessantes e muito mais evoluídos que a gente. Não é muito difícil, né? A gente traz convidados, muitos não, super, hiper, mega relevantes. Demais. E Naquilo que eles a de fazem. hoje é uma das Sim, mais fala de relevantes novo. também. Agora fala dela mais uma vez, Ela por é favor. doula, Sim, vamos lá, educadora perinatal sim. e consultora de amamentação. Isso! Ei, o editor vai colocar umas palminhas agora, Sim. né? Ah, tá. Desculpa, eu bati O o pau. editor, não. Tá. Não, é pra bater palma também. Apresenta a nossa querida Ela convidada. é a incrível Natália Santander. Aê, Natália! Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é mesmo, né? meu, gente. Obrigada, viu? E agora vocês têm mais um seguidor que eu comecei a seguir hoje. Nossa, cara! Glória a Deus. Se inscreva no canal, deixa o like nesse Isso vídeo. aí, muito Sim. bem. Doula é um negócio que tá em alta, muito em alta. Sim. E a gente quer saber, primeiro, como isso começou na sua vida. Você sentiu uma vocação? Como que foi você, quero ser doula? Não. Como que começou isso na tua vida? Começou a partir da minha vivência mesmo com a minha maternidade. Então, o meu primeiro filho, Noah, eu queria muito já ter um parto normal. Mas Rio Preto, há 8 anos atrás, era conhecido como a capital da cesárea, né? A gente não Sim. tinha parto normal aqui. Sim. Era um negócio surreal. Não que hoje a gente tenha muito, tá? Hoje a gente tá com uma taxa de 10% de parto normal. Muito pouco. Muito pouco. Muito Muito pouco. Mas naquele tempo, você não tinha doula, não tinha informação que chegasse, né? E aí eu queria muito um parto normal. E encontrei uma médica que me falou que sim, que daria certo. E aí, no dia 30 de dezembro, eu fui para uma cesárea desnecessária. Poxa. Com o diagnóstico de um bebê macrossômico, que é aquele bebê muito grande, que a gente espera aí pelo menos 4,5 kg. E ele nasceu com 320, 45 centímetros, um bebezico. Nossa, uma desinformação total. Exatamente. Com certeza. É aquela coisa, né? Quando a informação tá apenas sobre o domínio de um. E aí era a informação que eu tinha e acabei, né, indo por esse caminho. Já quando eu engravidei da Chloe, 4 anos depois, a gente já estava num movimento aqui em Rio Preto de um avanço do parto normal. E aí eu já tinha mais informação, eu contratei uma doula e aí eu tive o meu tão sonhado parto natural. E foi a experiência que me mudou mesmo enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto cristã. E mexeu muito comigo, assim, me trouxe essa realidade do quanto as mulheres não têm informação e o quanto a gente precisa disseminar. Porque eu não queria mais que ninguém vivesse a experiência que eu tinha vivido, assim, de ser enganada. Tá tudo bem você precisar de uma cesárea, mas você ser enganada é algo muito triste. E é a realidade de muitas mulheres. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender mesmo como um chamado de Deus para despertar mulheres, né? Para trazer voz mesmo. E aí comecei a fazer o curso, e aí começou a acontecer.
E também foi um negócio que aconteceu muito rápido, assim. Hoje tô aí com quase 200 partos num curto tempo, assim, 2 anos. 200 partos. Caramba. Chegando a 200 Nossa. partos. 200 vidas que eu pude presenciar o nascimento. Então, é pra glória de Deus mesmo. Sim, com certeza. E teve alguma que, tipo, você chegou lá, fez todo o trabalho e, infelizmente, não teve como nascer de parto normal? Ou isso não existiu? Pode acontecer. Com você existiu isso? Sim, não? sim. É? Se for uma real indicação, então hoje o meu trabalho ele consiste num preparo, né? Nesse preparo são aulas para o casal mesmo. Sim. Então eu trago o pai junto para ele também entender. E aí a gente tem uma das aulas, o tema é quais são as reais indicações de uma cesárea. Uma cesárea, quando bem indicada, ela salva vidas. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que em todos os países, um país ele não deve ter uma taxa maior de 10 a 15% de cesárea. Olha só, a gente... Meu Rio Deus. Preto tem 10% de parto normal. Caramba. Ainda tem gente que vai falar, nossa, que modinha, como se estivesse tendo muito parto normal. Enfim, a gente tem muito que melhorar. Então, a gente vai falar sobre isso. Quando uma cesárea é necessária? E tem vezes que uma cesárea é necessária. Eu tive, por exemplo, uma vez que me marcou muito, que foi um descolamento de placenta. É quando a placenta ela descola do útero da mãe com o bebê lá dentro. Então, isso significa que esse bebê não vai receber oxigênio, ele não vai respirar. E aí, a gente foi para uma cesárea de emergência. E eu lembro de, naquele momento, assim, subir no elevador ali do hospital e falar, Deus, obrigado porque existe a cesárea, porque Com certeza. esse bebê vai nascer. Né? Ele precisou ser reanimado, teve ali, né, os primeiros atendimentos. Mas é um bebê que tá super bem, já tá para completar 2 anos. Nossa, que mas é um momento que você fala, nossa, glória a Deus que existe a cesárea. É por isso que morria tanta criança antigamente, né? 30, 40, 50 anos atrás, no tempo dos nossos Porque avós, era pais. a única via era o parto normal. E aí a gente pega um caminho e a gente acaba indo contrário a isso. Hoje a gente vai tudo para cesárea, sendo que a cesárea é uma cirurgia de grande porte. Ela traz muitos riscos para a mãe e para o bebê. Então a gente tem que tentar qual que é o caminho, né? Muitas vezes as pessoas falam, tem gente que chega às vezes para me conhecer e fala, Nath, eu quero muito parto normal, mas eu não quero a qualquer custo. Sim. Gente, isso não existe. Nunca é a qualquer custo. Nós não vamos deixar a mãe morrer, o bebê morrer. Sim. Jamais a qualquer custo, né? É sempre dentro dos padrões de segurança. É sempre com bem-estar físico e fetal. Então, mas a gente também acaba... É importante a gente falar, por quê? Porque às vezes acha que parto normal é aquele que nasce rápido. Não, gente. Um primeiro parto normal, quando a mulher vai dar à luz pela primeira vez, é normal que ele leve 10, 15, 20 horas. É normal. Não tem nada de errado nisso. Mas é que por trás disso, a gente vem sendo educado já há tempos por uma indústria, né? Exatamente. Desde a não prevenção de doenças, para tratar só com remédio depois que deu a doença, Sim. até essa parte de lucrar com isso. Porque se o parto demora, o médico tá lá de plantão. Sim. Então, para lucrar, eles, né? Não, tem que ser cesárea. E tem muito embate, assim, nesse sentido, porque deve ser muito difícil para você, por estar um médico do outro lado, e você saber que ele está mentindo às vezes, que ele está querendo induzir uma coisa que não é necessário só por conta do tempo. E como que você lida com isso? Porque é um médico que está do outro lado contra a sua palavra, e aí? Hoje, assim, graças a Deus, eu ganhei um nome, uma visibilidade. Então, quando a mulher ela chega no hospital e ela fala que ela tem uma doula, quem é a doula dela, eu já sou muito respeitada. Então, se a gente tiver uma cesárea ali, vai ser de fato uma real indicação. Porque esse médico sabe que esse casal está muito bem preparado, muito bem informado e que tem alguém ali também. A doula, ela também é uma testemunha. Então, talvez aquele casal ali no medo, na ansiedade, eles não consigam entender que aquilo ali é uma violência ou que é um diagnóstico, né? Mas a doula, ela tá vendo isso. Então, hoje, com a visibilidade que eu acabei ganhando, com o nome, a autoridade mesmo que a gente acaba ganhando, eu não enfrento quase esse tipo de embate. Nossa, que bom. Mas foi à custa de, muitas vezes, posicionamento, muitas vezes mostrar que havia informação. Eu já fui, por exemplo, retirar a mulher de dentro do hospital, com muito jeito, com muita cautela. Mas, olha, então, né, esse cardiotoco, né...
são coisas que são até difíceis de falar, Sim. porque, né? Mas acontece, assim, já aconteceu mais. Hoje, com a visibilidade, acaba que você tem um nome, né? Então, assim, quem tá do lado de lá também não quer se sujar, né? Sim, com então, assim, certeza. eu, por exemplo, eu já doulei algumas médicas. E eu já ouvi delas que muitas vezes é assim: você chega lá num parto e aí tem uma doula. E tem um plano de parto, que é um documento que a gente preenche. Essa mulher, ela tem muita informação. Então, muitas vezes é tipo, ai, não vamos nem mexer com esse povo, sabe? Tipo, sabe assim? Que bom. Vamos... Que bom. Vamos deixar isso fluir de forma natural. E eu não tô falando, gente, de todos os médicos. A Sim. gente tem médicos muito bons, Sim, muito pode generalizar, comprometidos. né? Mas tem de tudo, assim. É isso que você falou, é um comércio. Pro hospital também, muitas vezes não tem... não é lucrativo que essa mulher passe ali horas, né, ocupando aquele leito, né? Numa cesárea, você sabe o horário que você vai entrar... E a perspectiva de quando você vai sair. É tudo muito rápido, né? Para o próprio centro cirúrgico, para todo mundo. É mais rápido, é mais fácil. Sim. Só não é rápido e fácil e bom para a mãe e para o bebê, muitas vezes, né? Deixa uma equipe inteira de plantão, né? Não é só um médico, né? É uma equipe inteira de plantão ali esperando 10, 12 horas, uma equipe... É que assim, ó, a gente tem dois formatos, né? O que a mulher, ela vai para o plantão. Então, ela vai ganhar bebê com quem estiver lá. E aí, ok, porque cada 6, 7 horas eles trocam o plantão. Então, vai ter outro médico, ele não vai ficar ali. Sim. O médico, ele não fica dentro da sala de parto. Num plantão, por exemplo. Ele fica lá atendendo os outros pacientes. A gente tem a parteira, a enfermeira obstétrica, a obstetriz, que vai ali a cada 30 minutos, escuta o batimento do bebê e sai. Ela tá acompanhando outras mulheres também. Quem fica com a mulher durante todo o tempo é a doula. Entendi. Então, esses profissionais, eles vêm ali, veem a evolução e vão embora. Vê a evolução e vão embora. Então, não vai ficar ali durante todo o tempo. E a gente tem a segunda opção, que é aquela mulher que contrata um médico. Então, ela contrata a disponibilidade médica. Então, essa mulher, sim... Mas ela também... O médico não vai ficar com ela o tempo todo. Os bons médicos, eles têm uma equipe. Então, ele tem uma enfermeira obstétrica dele, que trabalha para ele. Sim. Então, ele vai mandar essa enfermeira lá para casa da mulher. A gente vai evoluir bastante esse trabalho de parto. Quando tiver 8, 9 centímetros, aí a gente vai para o hospital e o médico vai estar lá. E ele dá continuidade lá. Isso porque, gente, aqui no Brasil, a gente tem essa coisa do médico acompanhar parto. No mundo todo, quem acompanha parto são as parteiras. O médico, a formação dele é mais intervencionista. Ele vem se precisar abrir, se precisar cortar, se precisar... Então, num parto normal, não necessariamente a gente precisa de um médico. Um parto domiciliar, por exemplo, não tem médico. Tem a parteira, sim, que tem capacidade técnica para acompanhar esse parto. Porque é isso. Mesmo quando uma mulher, ela paga o médico, ele vai chegar mais ali no fim. Ele não vai ficar essas 12 horas com a mulher. Quem fica durante todo o tempo com a mulher, no início do trabalho de parto até o fim, é a doula. É ela que vai ficar durante todo o tempo. A parte técnica vem a partir de uma fase ativa do trabalho de parto. Então, o seu trabalho começa na casa da... Na casa da mulher. Uhum. Na casa da mulher. Eu vou para casa, a gente faz toda a evolução em casa e a gente vai para o hospital numa fase ativa. Ou se ela tiver uma equipe, a equipe vem na fase ativa e a gente vai para o hospital então, muito toma perto muito de ganhar. Do hospital, do lugar, da logística ali. Você depende. Tá fazendo um trabalho maior, maciço na casa da mulher. A nossa recomendação é não ir cedo para o hospital. Porque senão você abre para intervenções. Você abre para... Às vezes até violências obstétricas. Então, eu preciso que seja rápido. Vamos colocar ocitocina. Vamos colocar medicação. Quando, na verdade, vamos esperar o momento certo de ir. Que aí, sim, a gente não ocupa tanto tempo do hospital. Não, sim, abre tantas brechas, né? Então, o ideal é evoluir em casa por um tempo e ir só na fase ativa. É um mito? É coisa que a gente escuta que, tipo, um parto normal é perigoso, que a cesárea é menos perigoso, que já abre, já tira, que o parto normal pode, sei lá, ofender o bebê, a mãe. A cesárea, ela é muito mais arriscada que o parto normal, muito mais. Corta as 7 camadas de pele. Sim, risco de hemorragia. São muitos riscos atrelados, né? Quando que o parto normal, ele é arriscado? Quando você não tem assistência.
Então, como eu expliquei, a partir da fase ativa, a gente precisa de uma enfermeira. A gente precisa de alguém que auscute os batimentos desse bebê. Então, tanto seja no hospital ou em casa, se essa mulher ficar largada e a gente não monitorar o bem-estar do bebê, o parto normal pode ser ruim também. Sim. Então, quando a gente tem fatalidades no parto, na maior parte das vezes foi porque essa mulher não recebeu a assistência que ela precisava. Entendi. Então, ela ficou lá largada e ninguém monitorou esse bebê. Porque o bebê, ele vem dando sinais se algo não estiver bom. Então, se você não está monitorando isso, você não sabe se esse bebê está bem ou não. Então, aí sim o parto ele pode se tornar arriscado. Se uma mulher falar, olha, eu quero ganhar o meu bebê em casa sozinha, sem equipe. Às vezes tem mulheres que me procuram e falam, olha, eu quero ter o parto domiciliar, mas só com a doula. Não existe isso. Não tem parto normal só com doula. Doula não tem capacidade técnica para a evolução desse parto. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Então, se você tem condições de contratar a equipe toda, legal. Se você não tem, a gente vai para o hospital, porque lá tem a enfermeira que a gente precisa e o médico, se a gente precisar, por exemplo, de uma cesárea, ou bem a hora que o bebê está nascendo, a hora que o médico chega ali para dar uma assistência. Então, é esse mau monitoramento do parto que pode, sim, evoluir para algo ruim. Um parto bem monitorado, ele é maravilhoso. E na maior parte das vezes você vai monitorar esse trabalho de parto e vai ser tudo perfeito durante todo o tempo. Mas pode acontecer intercorrências como em qualquer situação da vida, né? Sim, então, é o monitorar que vai garantir o bem-estar materno-fetal. Ficou claro que isso é um mito, então. Um mito. É uma inversão, na verdade, sim, né? Sim. Mostram como se fosse o normal, mais perigoso, quanto que é o contrário. Eu acho muito triste, assim, é uma coisa que eu sempre comento, que você vai tirar um dente, o dentista ele te fala dos riscos daquele procedimento. Você vai tirar uma pinta, o médico te fala dos riscos. A mulher vai fazer uma cesárea, ninguém fala para ela dos riscos que ela corre ali naquela maca cirúrgica. Porque as pesquisas, elas mostram que se uma mulher ela foi informada de riscos-benefícios, as mulheres elas vão optar pelo parto normal. Mas ninguém fala. Hoje, o pré-natal, ninguém toca em parto com essa mulher. Ninguém fala o que é que ela vai sentir, como é que vai ser, E aí ela vai sendo conduzida para uma cesárea e ela vai para uma cesárea, não sabe nem por quê que ela foi para uma cesárea. Isso é uma sacanagem, cara. Meu Deus. É muito triste, porque você deixa essa mulher com tanto medo a ponto dela achar que se ela não tiver aquele médico X ali do lado dela, o corpo dela não é capaz, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Então, assim, virou... O parto, ele era um evento íntimo familiar. Os partos lá no passado, eles aconteciam em casa, com parteiras, só mulheres. Os homens, eles ficavam de fora, eles nem participavam do cenário. Se vocês forem ver histórias antigas, livros, filmes, o homem, ele estava sempre pro lado de fora, né? Então, ele não participava. Quando a gente tem a Revolução Industrial e as mulheres começam a ir para a cidade, as famílias começam a migrar do campo para a cidade e essas famílias começam a ganhar os bebês nos hospitais, quem são os médicos? São os homens. Aqueles que não participavam desse evento, que era praticamente feminino. Sim. E aí, na ânsia de tentar ajudar, eles começam a criar as primeiras intervenções. Vamos puxar esse bebê, então eu crio um ferro para entrar e para puxar. Nossa, que é o tal do forceps? É o tal do forceps. Esse não é usado mais, hoje. Ele pode ser usado. O forceps, por si só, ele não é uma violência. Se ele bem utilizado, realmente for necessário, com o bebê ele bem posicionado, eu nunca vi, eu nunca precisei. Sim. Porque se a gente deixa essa mulher livre para se movimentar, à vontade, a chance de você precisar é muito pequena. Mas se realmente ele for necessário, ele é bem utilizado. Mas por muito tempo ele foi utilizado com bebê alto, com colo nem totalmente dilatado. Então isso machucava a mulher, feria a mulher, né? Sim. Então, aí ele foi mal utilizado, né? Aí vem a violência de cortar o períneo da mulher, né? Que é o que a gente chama de episiotomia, que hoje a gente sabe que é uma mutilação genital. Não faz o menor sentido, não vai ajudar em nada você abrir um corte no períneo dessa mulher. E por que fazia? Porque é isso que eu tava falando. Aí os homens entram para esse não cenário. Tá saindo, vamos cortar por Exatamente, vamos tentar ajudar. E vamos criar mecanismos para ajudar. Por quê? Porque demora demais, a mulher tá sofrendo demais. Aquilo que o homem às vezes vê como sofrimento, às vezes para a mulher é um processo natural. Sim. Então, por isso que hoje a minha educação perinatal, ela consiste em trazer o homem para perto. Eu preciso que ele entenda que aquela dor é fisiológica, que aquela dor faz parte do processo, que a mulher é
capaz Que foi de Deus passar por ela. Foi Deus que determinou que ela É ia isso que eu sentir essa dor. acredito, isso que eu acredito, que Deus não daria algo que fosse insuportável, né? Uma dor insuportável leva a gente ao quê? Ao desmaio. Você nunca vê uma mulher desmaiando em trabalho de parto, porque não é insuportável. Nunca aconteceu com você? Nunca aconteceu. O que se torna insuportável, gente, é você atrelar a dor, que já é fisiológica, com a violência, né? Que é o que a gente via muito e ainda vê um pouco, né? Na hora de fazer não tava bom, por que agora você tá gritando? Ô, Deita louco. assim, fica com a perna pra cima. Existe isso mesmo? Existe. Existe. Meu Deus, Claro que existe. cara. Se Imagina você for perguntar na época antigamente. das nossas Com mães, certeza. por que muitas começaram a ir pra cesárea? Com medo da violência, não por conta da dor, medo da violência que se sofria. Então, muitas falas de muitas mulheres as mães iam falar para as filhas: fica quieta, não faz barulho, senão eles vão te maltratar, senão eles vão te tratar Meu Deus, mal. cara. O homem não entrava junto, o pai não entrava junto. A mulher ficava lá, largada, sozinha, mercê com dor, do cara que para tava de lá. fazer barulho. Aí coloca a mulher deitada, com a perna para cima, uma posição totalmente fora da gravidade. O bebê tem mais dificuldade para descer. Então, assim, eram muitas violências. Isso tornou esse medo todo em torno do parto. Eu tenho um vídeo muito legal no meu perfil que viralizou, com a minha avózinha que morreu esse ano. E aí, a minha avó teve 4 partos normais. 3 domiciliares e o último foi no hospital. E aí, eu falei pra ela: vó, a senhora não tinha medo do parto? Porque hoje, a mulher, ela teme o parto. É um medo, assim. Eu preciso trabalhar muito com essa mulher pra quebrar esse medo. E ela falou assim: não, filha, algo normal. Eu via minha mãe ter... Eu via minhas tias terem. Então, era algo tão natural, tão familiar. Uma mãe ensinava para a filha e era algo As natural. mulheres tinham 9, 10 filhos. Exatamente. Hoje, nossa, você tem você... Uau! Consegui ter um parto normal! Meu Deus! Sendo que antes era algo natural, né? Sim. E a gente vê o quanto isso é cultural, né? Alguns países do mundo, pelo mundo, a mulher que não tem o parto normal, ela sente vergonha. Olha Ela só. sente que ela não foi capaz de dar à luz a um filho, né? Isso é uma desonra, né? Aqui não, aqui você chega no pré-natal, quando muito... O médico te pergunta: você quer parto normal ou cesárea? Porque na maior parte das vezes você já vai na primeira consulta com a data agendada do dia que o bebê vai nascer. Sim. Né? Então, quando muito, você quer parto normal ou cesárea? Então, te dá essa opção, quando na verdade, gente, a gente não deveria fazer uma cirurgia de maneira desnecessária. É uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia que tem os seus riscos. Com certeza. Então, por que operar? Se é um processo natural, se o corpo é capaz de fazer isso, ele foi criado para isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. A mulher, fisiologicamente, ela é preparada já é feita para parir, Sim. né? Então, explica um pouco pra gente como que funciona essa parte fisiológica que já é preparada para isso. É muito bonito, assim, a gente vê como um trabalho de parto natural, ele se desenrola, né? A nossa visão, ela é muito próxima do filme, que é tchau, uma cena rompe a bolsa, na outra a mulher tá gritando desesperadamente, a criança tá nascendo. Mas é um processo, tem um caminho, né? Por isso que eu falei que na maior parte das vezes são algumas horas, Sim. boas horas, né? Aí, vez ou outra, nasce um bebê no carro, aí cria-se esse imaginário que partos são muito rápidos. Gente, isso é assim, ó, já tive também. Não vou dizer que eu já não tive bebê que nasceu em casa porque não deu tempo, já tive. Mas assim, gente, é um a cada muitos, né? Por quê? Porque é um processo hormonal e fisiológico. Então, a mulher, ela vai mudando durante o trabalho de parto. A primeira fase, ela tem contrações mais espaçadas, menos dolorosas. Então, é uma mulher que conversa, que se comunica. A segunda fase, o neocórtex dela já vai desligando. Então, ela vai ficando uma mulher mais introspectiva. O corpo vai liberando ocitocinas, as contrações vão ficando mais intensas, mais próximas. Ela vai perdendo ali algumas secreções, o bebê vem descendo. Na próxima fase, a fase de transição, que a gente chama, ela está transicionando do final da dilatação para o início do expulsivo. Então, é uma parte que a mulher, ela precisa de muito apoio, porque as contrações estão muito próximas e mais intensas. Então, se ela não tiver ali alguém lembrando ela porque ela escolheu aquela via, o quanto é benéfico, ajudando ela com massagem, um marido muito consciente, um companheiro muito consciente, ela pode acabar optando por uma cesárea nesse momento. Então, é uma fase também importante. Aí a gente chega no expulsivo,
onde o corpo começa a expulsar esse nenê de forma natural. Então, a mulher começa a falar, eu tô com vontade de fazer força, eu tenho vontade de fazer cocô. A maior parte das mulheres, elas vão falar que é cocô quando é o primeiro parto. Sim. Por quê? Porque a cabecinha do bebê tá tão baixa ali que ela começa a pressionar a parte final do intestino. Então, é um movimento natural. Ela começa a ter essa vontade, que ninguém precisa direcionar ela. Vai, força, força, não para. Não, isso é péssimo. Isso faz com que esse bebê, às vezes, nasça rápido demais e machuque, que ele fique mal posicionado. Então, é deixar a mulher seguir o ritmo natural. E é muito bonito você ver um parto que a mulher foi bem informada, instruída, porque ela sabe como se movimentar, ela se movimenta de maneira natural. Eu sempre falo, gente, que pra mim não tem coisa mais linda que mulher em trabalho de parto. A forma com que a mulher vocaliza é bonito, chega... Eu já tive maridos de falar, nossa, que coisa atraente, que bonito. Porque assim, o que é o parto, gente? É o desfecho da relação sexual. Culminou lá na intimidade do casal e vai terminar agora também na intimidade. Os hormônios que são liberados são os mesmos de uma relação sexual. O que a gente prioriza numa relação sexual? Intimidade, um ambiente favorável, sem muita gente olhando, né? Não rola, não libera, né? Mais íntimo, A cabeça tem que estar desligada, você tem que estar totalmente ali naquele momento. O parto é a mesma coisa. Então, a gente precisa cuidar desse ambiente para que essa mulher se sinta protegida, para que não tenha muita gente, um ambiente mais escurinho, para que todos esses hormônios fluam naturalmente, né? E uma curiosidade é que a maior parte dos bebês, a maior parte dos trabalhos de parto, eles começam de madrugada, à noite. Então, eu não sei se hoje, saindo daqui, eu não vou para um trabalho de parto. Sim. Eu estou na expectativa. Sim. Recebi uma mensagem aqui agora que me deixou um pouco feliz. Por quê? Porque é quando a gente tem a maior liberação hormonal. Então, é ótimo. É um caminho, gente, perfeito. Né? E quando você prepara esse casal, quando você explica, você fala de maneira didática. Então, nas minhas aulas, eu pego a pelve, mostro o bebê descendo, ele girando. É lindo ver um bebê, quando ele sai a cabecinha assim, ó... Ele, na próxima contração, ele vai girar. Por que ele gira? Porque aí ele junta o ombro. Então, ele gira sozinho. Ninguém põe a mão nele. Legal. A cabeça sai e ele gira. Sozinho. Ninguém fez nada. Porque ele já sabe como fazer. Pra ele juntar o ombrinho. E aí, passa um ombro, passa o outro e o corpinho sai. Gente, você falando aqui, eu tô aqui só pensando numa coisa. Deus é perfeito Deus demais. é perfeito. Demais, cara, demais. Tudo certo. Eu vou falar pra vocês. Depois que eu me tornei doula, eu tenho a consciência que o evento mais espiritual que a gente pode viver nessa terra é o nascimento. Assim, cada pessoa de cada religião, elas vão descrever de uma maneira. Sim. Nossa, um arrepio, nossa... Porque, gente, quando um bebê nasce, quando ele chora pela primeira vez, o primeiro fôlego de vida, porque até então ele respirava através da mãe. Nunca usou o pulmão. Era 100% pelo cordão umbilical. Aquilo é um negócio que não tem como não se emocionar. Não tem como você falar, meu Deus, Deus é perfeito. Sim. Essa criança agora, ó, por si só, recebeu o fôlego de vida. Então, é um negócio que, assim... E é o que faz alguém como eu, por exemplo, não desistir. Porque o meu trabalho, ele é insano. Não tem uma explicação natural para o que eu faço. Porque eu já tive parto de 40 horas. Ô, louco. 40 horas. Caramba. 40 horas. Esse parto de 40 horas, eu estava num trabalho de parto de umas 18 horas. Nasceu, a outra gestante me mandou, minha bolsa rompeu. Aí eu falei, ai, Jesus. E aí deu tempo de eu ir em casa, tomar um banho, eles passaram a me pegar, e aí eu fui pro hospital e fiquei as 40 horas. Então, eu perdi as contas de quanto tempo eu fiquei no hospital. E é isso, a gente não sabe. Eu não sei se um trabalho de parto vai ser super rápido ou se ele vai ser demorado. E eu tô ali para dar assistência para essa mulher do início ao fim. Então, doula, a palavra, o significado dela é aquela que serve. Então, eu tô ali para servir essa mulher, para cuidar dela, para alimentar ela, para trocar ela, para fazer massagem, para cuidar dela, né? A ciência hoje ela fala, né? A OMS ela começou a preconizar que a mulher ela deveria ter um suporte emocional e físico durante o trabalho de parto, não só a parte técnica. Por isso que a gente fala que é um trabalho complementar. Tem alguém cuidando da parte técnica, mas quem cuida da parte emocional? Quem que às vezes vai falar assim, gente, ó, tá muito barulho aqui, vamos diminuir o barulho?
Não, pessoal, vamos sair, tá atrapalhando nas contrações. Porque a gente tem que cuidar de todos esses fatores. Essa mulher, muitas vezes, ela não tá em condições de verbalizar. Mas eu conheço ela. Eu, às vezes, passei ali 6, 7 meses preparando ela. Eu tenho que olhar para ela e entender o que tá deixando ela desconfortável. E, às vezes, eu vou ser essa voz para ela durante o trabalho de parto. E eu vou te falar uma coisa, voltando naquilo que Deus é perfeito, não tem como não pensar. A gente que é cristão, a gente tem uma liberdade para conversar os três Sim. aqui. Sim. Que fala em Isaías, né? Se eu estiver errado, você me corrige. Que antes de eu ser formado... Eu tô parafraseando, tá? Que eu não lembro o versículo perfeito. Antes de eu ser formado, você já me conhecia. Então, para pensar, sim, 2 segundos. Ele conhecia esse bebê antes de formar. Sim. E ele já sabia como que ia fazer, como que ia nascer, do jeito que ia crescer, como que ia acontecer. E ele já conhecia esse bebê, entendeu? E ele preparou tudo, o corpo da mulher, para nascer. Ele não deixou um ponto sem nó. Ele não deixou um ponto solto. Sabe o que eu penso? Eu penso assim, ó, cara, se o parto fosse esse risco todo que a gente existe... E por isso, assim, eu sou muito feliz que hoje na igreja que é a minha comunidade, tipo, quase todas as mulheres que ficam grávidas, elas estão tendo parto normal. Eu tenho do lado elas. Eu sou muito feliz por isso. Foi uma revolução, assim, que começou. Também financeiramente, né? Também financeiramente. Obrigada. Embora eu não ganhe o que... Se eu fosse cobrar, o meu trabalho, ele não tem um preço. Ele não tem um preço. Sim. Todos os partos que eu acompanho, e isso parte muito do pai. Muitas vezes o pai vai virar pra mim e vai falar assim, cara, o preço que você cobra é uma piada por todo o suporte que você deu pra gente aqui. Sem contar o antes. Sem contar todos esses meses. O suporte, mas aqui, ó, na hora do parto, porque você tá ali pra equilibrar o emocional. Às vezes o pai tá, tipo, sabe, querendo bancar o príncipe encantado. Ai, meu Deus, eu vou salvar ela da dor. Então, até o pai, ele é do lado. Então, eles vão falar, meu Deus, isso aqui não tem preço, né? E eu não vou ser hipócrita. No começo, eu achava que era frescura. Eu sei. Então, aí eu fui conversando com a minha própria esposa, né? Eu vou querer uma doula. Aí eu fui vendo, foi passando. Mas eu achava realmente que era uma frescura. Você achava que você podia ser o doula? Não. Se vai ter alguém precisa ter alguém com você, eu vou estar com você. Só que me falou. Falar com você? Ela falou, não, é informação. Tem toda uma questão que envolve... Cara, se tivesse, sem querer te cortar, porque eu já pensei, esse raciocínio veio e eu esqueci e voltou. Se tivesse doula, ou que seja qualquer outro nome, antigamente... Aquele monte de criança que morria no parto normal não tinha morrido. Então, mas é aí que tá, né? A gente fala esse monte de criança que tinha morrido. Você acha que hoje morre muito menos? Morre. Muito menos. Quais são os dados? Eles não permitem morrer, né? Eu não sei te falar certinho, mas hoje a gente tem muitos prematuros. Então não é divulgado. A gente não pesquisa, né? Na maior parte das vezes a gente não pesquisa. Sabe o que a gente faz? A gente vai lá e agenda uma cesárea e a gente acha que é normal depois o bebê precisar de ajuda para respirar. A gente acha que isso é normal, quando na verdade não. Muitas vezes esse bebê foi tirado antes da hora. Então há muita negligência. Então o que acontece? O pré-natal hoje, da maneira que a gente conhece, ele foi criado não para o fim ser uma cesárea. Foi justamente para evitar. Então assim, por exemplo, uma diabetes gestacional que você mencionou comigo que a sua esposa tinha. Então o pré-natal ele foi criado para que esse bebê fosse mapeado, essa diabetes gestacional fosse mapeada. Se necessário, essa mulher entrasse com a insulina para que esse bebê não se tornasse muito grande e no parto morresse a mãe e morresse o bebê. Então, mas hoje a gente, né, o que muita gente acha é diabetes gestacional tem que ser cesárea. Não. Diabetes gestacional a gente tem que evitar uma cesárea. Porque essa mulher, ela tem mais risco de hemorragia, ela tem menos facilidade de cicatrização. Então, não, o pré-natal foi criado para evitar que essa mulher fosse parar numa cesárea. Só que olha como que a gente vai invertendo as coisas ao longo do tempo. Não poderia ter tido cesárea, então, no caso? Se ela tivesse sido muito bem monitorada, né? Se a gente houvesse um acompanhamento ali de qualidade, cara, a cesárea seria a última opção. Última opção. Ela foi, que nem eu tava comentando com você nos bastidores, né? O primeiro, o meu filho Felipe, falou que ele tava muito grande também, que ele tava de lado, né? Assim, na horizontal, né? O bebê que tá em transverso é uma real indicação de cesárea. Então, aí a médica falou, não Mas dá. tem que estar durante o trabalho de parto. Se ele tava no meio da gestação, às vezes ele ia virar, né?
Não, já era o dia. Ah, tá. Já era o dia Aí marcado. realmente. Tá. Essa é uma situação que lá no passado, teu bebê ia morrer. Ai, Porque ele não misericórdia. passa na pelve. A pelve, ela parece um funil. Ela é mais larguinha Ela aqui. abre, né? Ela abre, mas Mas o não- bebê transverso não passa. o Ele resto tem que que é estar ou com a horizontal. cabeça para baixo ou com o bumbum para baixo. Então, essa é uma real indicação. Então, opa, glória a Deus que nesse momento existia cesárea e seu bebê foi salvo. Tá, eu vou falar isso pra ela, então, pra ela ficar mais tranquila. Isso. Agora, Depois você fala, quero perguntar uma coisa a também. segunda, que é a Melina, o primeiro foi o Felipe, a segunda, a Melina, a Sheila tava com a diabetes gestacional novamente, só que dessa vez ela fez o uso da insulina. Aham. E fez bastante. E não, a bebê tá grande, ela pode estar muito grande, vai ter que fazer cesárea. Não, mas eu quero tentar o parto normal. Tá, aí colocou o balão, porque não pode induzir daquela forma mais agressiva. Comprimido, de o prostaglandina. comprimido. E ela tomou bastante citocina, que eu te falei, ocitocina, né, que fala, né? Aham. É o hormônio do amor, né? É. Então, aí a Sheila, ela usou todo o Estoque. lá e não ficou com amor. Ela ficou muito pelo contrário. Ela ficou bem chateada, porque não ia. Ô, Deu um Tocha. soco na Ela sua ficou cara. chateada porque ela não sentia nada. Que ela não sentia dor, né? Fabinha, eu não sinto nada. Aí, isso um dia, 2 dias. No segundo dia, o médico foi lá e raspou o... Como chama? Colocou a mão e raspou. Tampão. Pra ver Tirou se o tava tampão. muito longe, se tava muito baixo ou se tava Ele alto. tocou o colo. Desculpa, ali que ela sentiu dor. Ela falou que ela viu estrela, que doeu muito. Nossa, E mas deve doer, Ele cara, tava desgrama, falando, cara. não tem como. Meu Deus. Tá muito alto, né, que fala, né? Uhum. Vai ter que fazer a cesárea. Porque ela O tava que 2 dias acontece já. é que, assim, Fabi, na verdade, ela deveria ter começado um processo de indução mais natural desde muito antes. Não só no dia de internar. Então, por exemplo, quando eu tenho... Vou citar o exemplo pra gente sair da diabetes um pouco. A Sim. trombofilia. Então, trombofilia, essa mulher tem até 39 semanas para esse bebê nascer. A gente não pode passar de 39, porque começam a aumentar os riscos para o bebê e para a mãe. Então, a gente vai esperar da 39 internar para comer? Não. Lá com 37, a gente começa várias induções naturais para ir dando estímulo para esse corpo. Para deixar a medicação, o hospital por último. Então, tem muita coisa. Acupuntura, homeopatia, descolamento de membrana. Então, geralmente, o que é o descolamento? Não vou conseguir explicar tecnicamente aqui, mas é um descolar mesmo a bolsa das águas que está aqui sobre o colo, fazer um descolamento. Então, a sua mulher, por exemplo, a gente poderia ter começado a fazer descolamento com ela desde 36 semanas. Se ela tivesse uma equipe alinhada, se ela tivesse pessoas que abraçassem a causa dela. Ela quer o parto normal? Então vamos lá. Vamos começar a estimular. Então, é uma coisa que, às vezes, no plantão não acontece. Porque te acompanhou um médico, depois de 6 horas mudou para outro médico. Sim. Esse médico gosta de parto normal. O próximo que mudou, às vezes, não. O outro... Entende? Então, vocês ficaram meio que num ping-pong ali, sabe? E o ultrassom não é preciso? Porque Não como é que- preciso. Gente, como que faz? Nossa, ela tá muito grande. A menina nasceu desse tamanhozinho, assim. Não sei quantos centímetros que nasceu a menina. Eu não Mas lembro o quantos que centímetros. mais importa Mas é é o peso. pequenininha. Quanto que ela nasceu de peso? Acho que 3 quilos, nem 3 quilos, sabe? Nasceu Super miudinha, você não tem pequenininha. noção. A cabecinha assim. Até eu falei, nossa, Sheila, essa que é a O que a nenenzona gente tem grande? que se informar é assim, do percentil. Como é que tá esse percentil? Isso é importante. Mas são coisas assim que é isso. Um casal sozinho não vai conseguir Sozinho. visualizar a gente, isso a gente sozinho. tava só, a gente ficou sozinho. Entende? Então, às vezes, aquilo que muitas pessoas pensam assim, é frescura ter doula. Às vezes, a doula ela vai questionar. E uma coisa que é importante dizer, que o importante é que a doula não seja de equipe nenhuma. Pra mim, e hoje tem muitas, né? Não tô aqui pra criticar ninguém, mas eu acho que não deu. Cara, Porque aí você... eu trabalho na clínica X. Minhas clientes vêm dessa clínica. Você é o doutor, você indica pra mim e o meu salário é nessa clínica. Eu sou funcionária. você vai fazer o que o médico mandar. A doula Claro. ela é uma pedra no sapato do sistema. E assim, gente, eu trabalho com excelentes médicos. Sabe qual que é a minha relação com os excelentes médicos? De carinho, de afinidade, de muito elogio. Recentemente, eu gravei essas aulas de educação perinatal. Eu gravei, porque eu quero chegar a nível nacional. Eu quero que Sim. pessoas do mundo inteiro possam ter acesso a esse conteúdo. E eu tive o prazer de convidar um médico muito parceiro e ele deu uma aula junto comigo. Então,
Então, esse é o tipo de médico que você fala, cara, que legal, que médico da hora, estamos falando uma mesma língua. Mas nem todos são assim. Então, é muito complexo, né, tudo isso. A gente precisa ter esse olhar de atenção, porque às vezes a doula vai ser aquela que vai falar, tá, mas e tal coisa? Tem mulher que às vezes me liga, assim, do consultório, tipo, tá falando isso. Ah, questiona isso. Aí ela questiona, pode ser, também dá pra fazer. Só que ele não informa, cara. Nossa, isso é... Porque às vezes não leva em consideração o que a mulher quer, gente. O que essa mulher quer? Não é o que é melhor para mim, enquanto médico. O que ela quer? Tá apresentando algum risco que ela quer pro bebê? Não tá. Mas é que eu não faço. Para mim, o melhor médico, assim, melhor, pior, é aquele que fala pra mulher, eu não acompanho o parto normal. Não gosto, não acompanho. Ele já fala, né? Pelo menos ele já fala. Sim. O pior é aquele que fica levando essa mulher em banho-maria. Não vamos falar de parto ainda. Tá muito longe. Gente, parto é uma coisa que tem que falar na primeira consulta do pré-natal. Tem que ficar muito claro aquilo que você quer, pra gente começar a traçar condutas. É a conclusão de tudo, Exatamente. Não, mas se tiver tudo bem, a gente faz. Vamos esperar no dia. Que é a minha história. Aí no dia 30 de dezembro, imagina, meu filho atrapalhar o ano novo de alguém. Aí nasceu o meu bebê, que também era macrossômico, e nasceu com 3,120. Aquele bebê que eu tava esperando, um bebê de 4 quilos. Saí comprar roupa de bebê pequeno, porque eu nem tinha, porque falaram que a menina era tão grande que eu tinha trocado todas as roupas, o tamanho. Olha o que acarretou isso, cara. Uma desinformação. Mas... que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? Sim. Daqueles que eu amo. Então, Sim. Essa minha história me trouxe aqui hoje. Porque foi passar por essa experiência, ver o quanto o sistema ele pode ser cruel com a mulher para priorizar aquilo que às vezes é melhor. E aí eu volto a dizer, eu não estou generalizando, tá? A gente tem bons médicos, né? Mas é um sistema que às vezes não tá preocupado com a mulher, nem com o bebê, né? Então... que às vezes chega a ser cruel, sabe? Eu lembro que, no caso do Noah, assim, eu sentei, tava minha mãe e o meu marido. Aí eu cheguei com esse diagnóstico, né, de macrossomia. A médica virou pra mim e falou assim, se fosse o meu filho, eu não arriscaria, mas é você que decide. Meu Deus. Aí minha mãe e meu marido assim pra mim. Já corta Aí na eu hora? tipo, não, gente. Que jogo emocional, cara. Jogo emocional. Nossa. É isso que acontece. Porque quando você tem um filho, gente, esse filho tá muito perto de nascer, cara, ele é tudo pra você. Sim. Se alguém brincar com um joguinho emocional... já era. Você tá totalmente suscetível. Você tá... Faz. Se tiver que dó. cortar meu pé fora, o que você tiver que tirar, faz. Sim. Né? É muita maldade. Ou é pura maldade, porque você pega... maldade. sabe que tá sensível e pega onde tá sensível. Sabe? E às vezes as coisas, elas nem são tão expressas, assim, sabe? Porque é uma sutil, meia né? palavra. Eu quero parto normal. Tá, enquanto tiver tudo bem, a gente vai evoluindo. Enquanto tiver tudo bem, te dá a sensação de que acabou. é por um período, vai ficar tudo bem. Já te lançou Então na quer sua dizer mente, que acabou. quer dizer que em algum momento pode ser muito arriscado? Não, eu quero que gente, eu não quero que seja arriscado pro meu bebê. Quero garantir. Não tem E não existe garantia, tá, gente? Garantia não existe. Nada. Um outro ultrassom mais preciso? Não tem, gente. Pelo amor de Deus. Não. O ultrassom, ele tem a margem de erro. Mas você, por exemplo, você sabia ler o teu ultrassom quando você pegou? Só o que ele fala, o médico falou. Exatamente. Só o que o médico falou. Essa é a questão. O que tem mudado? Hoje a gente tem informação. Então, por exemplo, no meu Instagram eu tento colocar o máximo de informação possível. Lógico que tem coisa que é só eu acompanhando um casal pra eu poder, né? E lógico, eu tenho vários parceiros, né? Direto eu mando uma mensagem pra um parceiro médico, pra uma enfermeira. Isso aqui, realmente, isso aqui? Não. Porque eu não tenho a parte técnica, então eu preciso de respaldos, né? Então, vez ou outra, eu conto com essas pessoas queridas. Isso também é importante. Mas a gente tem que saber questionar, a gente tem que saber, né? Tem tantas condutas que às vezes podem não ser legais, sabe? A gente tem que ler a bula do remédio. Exatamente. Né? E assim, só uma correção, que eu falei que a Sheila ficou sozinha, a gente ficou sozinho em termos, porque assim, eu tenho uma prima que ela é fisioterapeuta e ela estava como doula, que ela tinha trabalhado já como doula, trabalhou como doula, hoje não mais. E ela estava acompanhando a gente, mas assim, como ela tinha um outro trabalho, ela acompanhou a gente
Ah, quando Por que é o períodos. parto? Ah, é dia tal. Nesse dia ela foi. Ela que conseguiu um quarto um pouco melhor pra nós. Ela que ficou com a gente, ficou com a Sheila. Aí num dia de madrugada que deram notícia pra Sheila que ia ter que ser cesárea, aí a Sheila começou a chorar muito. Aí eu liguei pra ela veio de madrugada, né? Legal. Tentou consolar a Sheila, tudo só pra colocar essa ressalva Ah, aqui. não, importante, Sim. E a minha prima importante. Renata, amo você, Renata. Se a tia Nicinha tivesse... A minha tia, ela é fã, ela assiste. É? Joga na televisão e tudo. Que gracinha. Isso que é fã. Olha só, cara. Pois é que nem a minha tia Dalva, a tia da minha mãe, 80 e poucos anos. Eu fui lá esses dias, só um parênteses, tá? Só um. Ela Vai. falou assim: Ô Fabinho, você tá na televisão? Porque a minha prima jogou. Jogou na televisão. É uma outra tia. Nossa, mas você conversa? O que você conversa? Como é que é? Ai, Aí a que gente conversou gracinha. com o vereador. E como que é o vereador? Você conversou com ele? Eu conversei, Dalva. Ela chama Dalva. Conversei, tia Dalva. Então, enfim, a minha prima tava com a gente lá, mas não tinha o que fazer, entendeu? Sim. Mas assim, um acompanhamento de antes, desde quando, tô grávida, eu quero uma doula, você já começa a fazer esse trabalho. Então isso aí a gente E não o teve. acompanhamento, ele é importante até para quando uma cesárea é indicada. Então tá tudo bem se for uma real indicação de cesárea, mas vamos humanizar esse ambiente da cesárea também para essa mãe. Baixar a luz, temperatura agradável para esse bebê, vamos colocar uma música, vamos pedir silêncio para as pessoas, respeitando. O meu parto, por exemplo, a minha cesárea, que foi do meu primeiro filho, eu lembro que enquanto a médica estava me costurando, elas estavam conversando sobre o que elas iam fazer no ano novo. Meu Deus. Tipo, e eu lá assim, ó. Totalmente eu lembro desconexo. disso aqui, ó. Meu corpo chacoalhando, um ambiente frio, eu com muito medo. Eu lembro disso. E elas- a minha cliente nunca vai passar por isso. A gente vai humanizar esse E ambiente. tem como humanizar esse espaço de cesárea? Com certeza. Tem? Você tem A esse- doula entra É? no espaço da cesárea também. Coloca ali uma aromaterapia pra ficar um cheirinho mais Fica tão gostoso. rápido, né? As 2 vezes que me chamou, pode vir. É, mas é Eu cheguei porque lá- você chegou na hora que começou a abrir. Ah, tá. Mas a mulher Entendi. entra antes, ela passa pelo processo de anestesia, a doula entra junto. Essa mulher, na maior parte das vezes, elas estão morrendo de medo, né? Seja a que foi agendada, seja a que foi, né, intraparto, precisou de uma cesárea. Então, vamos humanizar. E vale dizer que, para mim, a cesárea humanizada é aquela que o bebê escolheu o dia de nascer. Porque hoje a gente tem visto também um comércio que não é burro e começou a se atentar que as mulheres têm desejado um parto mais humanizado e começou-se a vender cesáreas humanizadas. Então venham, a gente apaga a luz, a gente, né, foi só para essa linha mais agendada. Quer dizer, o bebê Dá tá uma maquiada dormindo. Ele não deu nenhum sinal que ele quer nascer, ele não mostrou nenhum sinal de maturidade pulmonar, não desencadeou o trabalho de parto, aí a gente agenda um dia e é humanizado. Para a mãe pode até ser mais humanizado, mas e para o bebê? Para o bebê é humanizado? Não é. Não é. Ele não entrou em trabalho de parto, ele não sentiu nada, ele não recebeu os hormônios do trabalho de parto, que vão fazer diferença na maturidade dele. Então, isso para mim não é cesárea humanizada. Essa que é agendada não é humanizada. Então, o mínimo que a gente pode esperar é o trabalho de parto espontâneo. Você quer uma cesárea? Maravilha. Vamos esperar entrar em trabalho de parto? Assim que você entrar em trabalho de parto, a gente vai para uma cesárea. Não é só apagar a luz e não conversar o que a gente vai fazer depois. Ah. Né? E pôr uma música. Ô, liga É. na Caboing aí. Isso. Aí tá tocando... Aí, maisinha. Aqui é humanizado. Não é assim, né? Inclusive, esse termo mãezinha, ele é zero humanizado, né? Ah, é? Não pode falar mãezinha? Mãezinha, que não você pode? a mulher que você tá dando à luz, você é capaz, é uma mãezinha. Mas é Ah, isso. mãezinha. É uma forma de colocar essa mãezinha como fragilzinha, pequenininha, indefesinha. Insignificante. E isso assim, isso ela é uma não. técnica de Exatamente. persuasão, cara. Você não tem nome, você não tem querer, aqui você é uma mãezinha que vai ganhar o bebezinho. No subconsciente. Não, eu sou a você tá Natália, diminuindo. esse aqui é o meu plano de parto. Gente, parto não é um evento como uma cirurgia do coração, onde a mulher não pode opinar, né? Onde aquele paciente não pode opinar. Parto é um evento fisiológico, natural, que ele pode ser no hospital ou não. Você pode querer ter um parto domiciliar, que inclusive eu amo. Eu quero um dia da minha vida só acompanhar parto domiciliar. Que é maravilhoso.
Mas, não, então, ok, vamos ganhar esse bebê no hospital. Mas eu tenho direito daquilo que eu quero, que eu não quero, quais são os procedimentos que eu aceito, não. Então, hoje, Rio Preto tá lindo, assim, né? A gente tem caminhado para esse lugar de humanização, perto do que já foi um dia. Mas há anos atrás, a gente teve audiência pública, a gente teve muitas mulheres, quem der um Google aí vai ver. Mulheres com placas na frente de um hospital de grande renome aqui, falando que foram violentadas durante o parto, né? Violência obstétrica. Muita água rolou para hoje a gente estar nesse caminho aí de humanização. Muita gente veio abrindo caminhos, assim, até para minha própria profissão. Teve gente lá atrás que abriu caminho, que brigou, peitou médico e processo. Tem doula que até hoje está carregando vários processos por Credo, gente. Por muita coisa que aconteceu. E você falou de parto em casa, tem como fazer o parto só você e o casal? Jamais. Aí como que é um parto em casa? Porque a gente precisa da equipe técnica. Então, no parto em casa, a gente não precisa do médico, né? Existe o Conselho de Medicina, ele não desaprova, mas ele não dá uma cobertura para esse médico que for acompanhar parto em casa. Então, quem acompanha parto em casa é a obstetriz ou a enfermeira obstétrica. Então, são as parteiras, né? Aquela formação de parteira. Então, aí, esse parto em casa. Então, o parto em casa, diferente do que a gente pensa, ele é muito seguro, desde que ele siga ali todos os critérios, né? Então, a gente pensa um parto em casa, o que a gente pensa? Uma bacia, a parteira chegando com uma bacia e uns panos. Não, tem um aparato, tem oxigênio, tem tudo que vocês possam imaginar, ela vai levar para dentro dessa casa, tá? Então, isso aí já é um mito que a gente tinha na cabeça, eu principalmente. Aqui. E ela é uma enfermeira formada pra parto. Que fez uma pós em parto, no caso? Em obstetrícia. Né? Tá. Ou ela é uma obstetriz, que é uma faculdade aí de 5 anos, só parto. Eu não sabia disso. Também não, nem a pau. A obstetriz, aqui em Rio Preto a gente tem pouquíssimas. Tem uma que eu, assim, sou apaixonada, que é quem acompanha a maior parte dos partos, que é a Arielle. Maravilhosa, manja tudo de parto. Porque imagina que essa formação estudou só parto normal. Porque diferente do médico, ele estuda o parto normal, mas ele também estuda a cirurgia. Ele também vai para esse viés, né? A parteira não, ela estudou só parto. Então, ela tem toda a capacidade técnica para conduzir esse parto. Então, assim, o que é importante dizer? Nem todo mundo pode ter um parto domiciliar. A sua esposa, por exemplo, com diagnóstico de diabetes gestacional, ela não pode ter um parto domiciliar. Você tem que estar dentro dos critérios, que é uma gestação de risco habitual. Se ela precisasse de alguma coisa, dentro da casa não tinha como oferecer, socorrer. Porque, assim, essa mulher que tem a diabetes gestacional, ela tem mais chances de ter um sangramento aumentado. Ela tem algumas coisas. Então, o ideal é que ela ganhe dentro do hospital. Sim. Então, essas gestações de alto risco, elas têm que ser no hospital. As gestações de risco habitual, elas podem ser no parto domiciliar. E aí, você faz todo o pré-natal com o médico também, mas com essa obstetriz. E aí, quem vai estar lá no dia do parto é a obstetriz. E aí, a gente fala que é atenção 1 para 1. Tem uma enfermeira obstétrica e uma obstetriz. Uma para cuidar do bebê, uma para cuidar da mãe. Então, parto domiciliar, gente, eu vou te falar, parto domiciliar é rápido, é fluido. Por quê? Porque entra nessa coisa do emocional que é tão importante. A mulher tá dentro da casa dela, na cama dela, no chuveiro dela. Que coisa, né, gente? Gente, verdade, né? É assim, ó, é surreal de lindo, de gostoso. Eu falo que eu hoje não quero Senhor, que fique claro, não quero mais filhos. Sou muito feliz com os meus 2. Mas se eu engravidasse, cara, eu iria para o hospital só se realmente fosse necessário. Eu teria um parto domiciliar com toda certeza. A gente tem países que, inclusive, eles incentivam, eles pagam para a mulher ter parto domiciliar e deixar o hospital para gestação de alto risco. Eu ia voltar também num raciocínio que eu ia falar, mas acabou perdendo. Todo filme americano, ou quase todo, quando tem uma cena de hospital, é só parto normal.
Eu nunca. Eu não É lembro. verdade, Você né? lembra de algum filme que foi É porque os cesárea? Estados Unidos têm um Verdade. número muito baixo de cesárea. É a mulher só fazendo fazendo força fazendo e força. isso aí. Aquela, às vezes é comédia, faz uma zoeira, mas quando não é também a mulher gritando, mas é só normal. E assim, ó, a OMS, ela tem batido muito forte em cima do Brasil. Porque a recomendação é aquela que eu falei, né, no início, de 10 a 15% de cesárea num país. Tá a gente inverso. a gente Tá tem inverso. muitas. O Brasil ele é o segundo país no mundo com maior índice de cesárea. Então, eles têm batido em cima, assim, das políticas para começar a mudar essa visão. E isso começa da base, começa da formação médica, né? Porque o médico hoje, esse médico que eu falo, nossa, maravilhoso e tal, né? Que eu tenho os meus queridinhos aqui, que são voltados para o parto normal, eles tiveram que pensar fora da casinha. Eles tiveram que contra um sistema deles mesmos. Eles nem são tão queridos pelos próprios médicos, porque eles vão por um outro caminho, sabe? O que me dói no Brasil é que a medicina do Brasil, muitas vezes, ela não é baseada em evidência científica, ela é baseada, na minha opinião. Eu acho que a cesárea é o melhor. Mas a ciência, ela mostra que o melhor é o parto normal. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, ela bate nessa tecla que o número tem que ser baixo. E o nosso é tão alto. Então, quer dizer, a gente está totalmente desatualizado. Eu sempre falo, a gente adora olhar para os Estados Unidos, né? Sim. Porque nos Estados Unidos, vai ver quantas cesáreas tem nos Estados Unidos. Uma mulher lá, ela fica 4, 5 dias se precisar induzir para um parto normal, de boa. Aqui, gente, quando eu tenho uma indução que dura 2, 3 dias, quando é necessário realmente induzir esse parto, né? Essa mulher não pôde entrar ali em trabalho de parto espontâneo por N motivos, que eu nem vou conseguir citar todos agora, a família do lado de fora fica enlouquecida, achando que a mulher tá doida, que ela tá fazendo um negócio arriscado, que onde já se viu, pra que isso? Por que não faz logo uma cirurgia? Assim, é isso. ainda tem esse medo de verdade. Se a Sheila não vai mais engravidar, né? Ela operou? Ah, mais um, Ela pô. não operou. Ela operou? Ela não operou, eu preciso operar. Mas assim, caso... Como você fez? Senhor, 2 já tá bom. O senhor tá vendo que a gente envelheceu 86 anos. Não, tô brincando. Mas é que assim, eu sou velho, né? A gente vai ter criança, filho velho, a gente não tem mais aquele pique, né? Enfim, mas caso acontecesse, eu ainda teria esse medo de ficar... Nossa, 3, cara, 4... depois de todas essas horas que eu tô falando aqui, você tá falando isso. Pelo amor de Deus, eu vou até embora agora. Não, pelo amor de Deus. Mas assim, ainda mas tem assim, pouco, no caso sabe? da sua mulher, o que é importante a gente dizer? Essa história de uma vez cesárea para sempre cesárea, isso é uma ilusão. Então, eu sou uma mulher que tive primeiro uma cesárea e depois um parto normal. É totalmente possível. Mas quanto mais cesáreas... Cara, mais difícil é esse parto, por exemplo, no plantão. Precisa-se de uma equipe, de uma boa equipe. Eu acompanhei recentemente o parto de uma mulher que tinha 2 cesáreas anteriores e agora o terceiro foi um parto normal. Mas ela tinha uma equipe. Ela tinha diabetes gestacional também. Ela tinha uma equipe que bancou isso junto com ela. E pra dilatar, como que foi? No caso dessa... Foi super rápido, inclusive. Não foi balão, não foi... Precisou nem induzir. Ela entrou em trabalho de parto espontâneo. Começou a fazer descolamento... Então, que eu te falei. Tipo, antes de chegar no hospital. Antes. Foi pro hospital já com o bebê nascendo. Tá mais no processo do que no dia. Exatamente. Então eu não posso levar em consideração, infelizmente, o caso da Sheila, porque teve o dia marcado e ela tava de boa. Como a gente tá conversando aqui, entendeu? Sim. Eu acho que se tivesse em casa, esperado, tô sentindo, tá? Aí fosse pro hospital, eu acho que ia ser mais rápido. E às vezes até aconteceria o parto normal, que não foi o caso dela. Foi um negócio marcado. Antes até do que eu acho que era previsto, de 39, acho que foi 38 a Melina, por conta que é uma bebê grande. Mas é porque aí a gente avalia o percentil, né? Como é que tá o tamanho desse bebê? É um bebê que tá ficando muito grande? Então, eu já tive mulheres, por exemplo, que a gente internou para induzir. Por quê? Porque o bebê começou a ficar muito grande, tá? De 38 semanas, o bebê tá com mais de 4 quilos. Aí a gente coloca tudo na balança e entende que nesse momento é melhor induzir. Porque se eu ficar esperando esse bebê, se ele quiser nascer de 41 semanas, vai nascer de quase 5 quilos. Nossa. Aí é necessário induzir, né? E ainda assim, muitas vezes a ultrassom erra, né? No caso da Melina. Voltar a falar, a Melina nasceu de 3 quilos, miudinha, pequenininha. Ela é pequenininha até hoje, né? Tadinha. A minha pequenininha, eu falo, você é pequenininha do pai? Ela fala, Ai, que você é pequenininha O que eu do ia pai? perguntar? Pra criança, pro bebê, tem alguma anomalia
que acontece por ele ter nascido de cesárea, por exemplo, você citou que o bebê recebe alguns hormônios durante o trabalho. Tem alguma coisa que, se ele não receber o hormônio, alguma coisa pode acarretar na vida dele? É assim, ó. A gente vê a diferença nítida de você ver um bebê que nasceu de uma cesárea agendada, que estava ali dormindo, quietinho, e o bebê que passou pelo trabalho de parto. Ele é um bebê que vai nascer muito mais ativo. Ele já quer mamar. Por quê? Por conta dessa... Durante o trabalho de parto, o bebê vai recebendo endorfina, adrenalina, cortisol. Então, ele vai recebendo vários hormônios que traz para ele... Ele é um bebê que ele nasce maduro, que ele nasce... Pronto, né? O bebê da cesárea agendada, primeiro que assim, a gente não sabe se ele tá bem. Assim como o ultrassom ele erra tamanho, peso, a gente já viu, assim, eu já presenciei de tipo, fazer ultrassom, tá madurinho, já vai nascer. E às vezes levar mais 3 semanas para nascer. Isso não dá para mapear, gente. Sim. Se não entrou em trabalho de parto, a gente não sabe se esse bebê tá pronto. Então, a hora que ele nascer, a gente vai entender se esse pulmão realmente estava maduro, se ele não estava. Se ele nasceu de parto normal, esses hormônios eles vão fortalecer e ele vai nascer bem, né? Então, a gente só sabe que o bebê está pronto para nascer quando ele entra em trabalho de parto. Ou, se necessário induzir, que ele passe pelo trabalho de parto. As contrações são importantes para o bebê. Agora, se foi tudo agendado, a gente não sabe. Vai ter que nascer para ver se realmente esse bebê estava bom ou não, né? Então, a gente sabe que, sim, muitas doenças respiratórias, elas estão associadas a esses bebês que têm nascido antes do tempo. Essa coisa de tirar antes da hora. Hoje, a gente tem uma sensação, eu percebo a maior parte das pessoas, como se o útero fosse uma bomba relógio. Como se melhor tirar antes do que depois. Sim. Como se fosse acontecer algo muito negativo. E não, gente... Né? O bebê vai vir a hora que ele tiver que vir. Salvo essas exceções de tipo, é uma diabetes gestacional que está desregulada, é uma trombofilia, é uma pressão que está descompensada. Então, a gente tem na pressão alta ainda hoje o maior índice de morte materno-fetal é por pressão alta. Então, salvo essas exceções, que já tem uma doença ali pré-existente, onde é melhor a gente induzir esse parto para esse bebê nascer antes, o ideal é esperar o tempo do bebê. Ele é um bebê que vai nascer melhor. E uma mãe que tá em casa, ou assim, ela vai passar... Que não tem convênio, vai passar pelo HCM, aí eles vão agendar. Aí ela... mas eu não quero... A mãe que não tem convênio, se ela não tiver uma gestação de alto risco, ela vai pra Santa Casa. HCM é só gestação de alto risco. Agora sim, uma mãe que fez o pré-natal, tudo certinho, agendou, aí eu não quero agendar. Ela tá em casa, ela quer esperar. Aí começou a dar contração do nada e ela... pode ir em algum hospital, do nada, falar, eu tô sentindo dor, vai nascer. Mas você agendou tal dia? Não, mas eu não quis. Eu quis esperar, tipo, ele dar sinal que tá nascendo pra eu realmente vir pro hospital na hora certa. Tem como... Você sabe se tem como o hospital atender essa mãe? Ele atende ela na hora? Tem, sim, com certeza. O SUS, na verdade... a base dele é muito bonita. É muito favorável ao parto normal, né? Mas o que faz o SUS, às vezes, é quem tá lá trabalhando, né? Às vezes, nem tudo que tá na cartilha realmente é. Mas a formação, assim, do SUS é que seja parto normal. Sim. Houve até um período no Brasil onde fosse SUS, era parto normal. Cesárea só se desse BO, intraparto. Entendi. Você não tinha a opção de escolher. A mulher não tinha a opção de escolher. Ela ia entrar em trabalho de parto e ia pro hospital só a hora que tivesse, né? Nossa, Nath, você é a favor do parto normal e tudo mais, mas esse tipo de coisa eu acho que não é favorável. Por quê? Porque essa mulher, ela não vai desejosa do parto normal, ela vai obrigada. E aí, vamos pensar assim, o que difere uma relação sexual prazerosa e feliz de um abuso sexual? É você estar obrigado. Essa mulher que vai pro parto obrigada a ter um parto normal e não porque ela escolheu, ela tá sofrendo, ela tá sendo violada. É violência da mesma forma. É violência. Então, mas teoricamente, né, hoje a mulher no SUS, ela pode escolher por uma cesárea. Mas o que eles vão fazer? Eles vão pedir que ela espere até 40 semanas. Que é o ideal, ok. Mas no Brasil a gente tem muitos bebês, a maior parte dos bebês de cesárea nasce por volta de 38 semanas. E por isso que a gente tem muitos bebês prematuros. Sim. O nosso índice de prematuridade é muito alto.
Então, assim, ela pode sim esperar. É o ideal que ela espere que ela chegue no hospital em trabalho de parto. Quem tá lá tem capacidade de conduzir esse trabalho de parto. Mas, para mim, o grande problema do pré-natal é não falar sobre parto. Você teve, a sua mulher, ela teve 2, né? Vocês tiveram 2 bebês. Sim. Quando você ia na consulta de pré-natal com ela, quem explicou para ela como ia ser o parto? O que ela ia sentir? Como que ia ser essas contrações? Tenho certeza que ninguém. Não. Eu faço isso. O pré-natal ninguém explica para a mulher sobre parto. Então, o que acontece é que essa mulher ela não sabe diferenciar. Ela fica achando, gente, mas será que eu vou saber? E se nascer aqui em casa? E se eu não... Ai, meu Deus, e se eu achar que essa... Aí ela tá com uma dor no ligamento, uma dor normal, uma dor na pelve, do peso do bebê, e ela vai pro hospital achando que é parto. Quando, na verdade, não tem nada a ver com parto. Porque ninguém educou ela a identificar os sinais que vão acontecer no corpo dela. Então, a educação é tudo. Você conseguir identificar o que está acontecendo no seu corpo, que aquilo é normal, vai fazer toda a diferença. Só que ninguém fala sobre isso. Então, a mulher que quer parto no Brasil, se ela tem uma dor, é mais fácil. Se ela não tem, cara, ela vai ter que estudar sozinha. Né? Então, vamos lá, ela vai e estuda sozinha. Só que ainda pode acontecer que lá no momento, com a dor e a vulnerabilidade, ainda assim ela escolhe uma cesárea. Sim, pela certeza. dor e pela vulnerabilidade. Eu recebo muitas mensagens assim no meu Instagram. Nossa, Nath, eu comecei a te seguir aqui, tive informação, entendi, nanana. Só que aí lá na hora da dor eu pedi uma cesárea, porque eu fiquei com medo. E aí eu entendi que não basta só ter informação. Eu preciso de alguém para apoiar minha decisão. Para me lembrar do que eu escolhi. Né? A maior parte das mulheres, quando o bebê nasce, elas viram pra mim e falam: ai, Nath, muito obrigada. Se você não tivesse aqui, eu não teria conseguido. Eu falo: claro que você teria conseguido. Foi você que fez, eu não parei pra você. Não, mas foi o apoio emocional. Olhar pra você me trazia segurança. Você falar: tá tudo bem, é assim mesmo. Vamos lá, vamos respirar, vem aqui, eu vou fazer uma massagem. Então, é essa segurança que se transmite, né? Então, a mulher, ela precisa de apoio. Eu quero acreditar, Fabinho, que um dia a gente vai naturalizar o parto igual a minha avó naturalizou. Tipo, é isso. Eu quero acreditar. E a minha filha, por exemplo, ela tem tudo pra isso. Porque se você perguntar pra ela como é que o bebê nasce, ela não vai falar que corta. Ela vai falar que por onde esse bebê sai. Por quê? Porque é o ambiente que ela vive, é o que ela tá acostumada. Então, eu quero acreditar que quando for a vez dos meus filhos se tornarem pais, para eles o parto vai ser uma coisa natural e fisiológica. A minha filha, ela não vai questionar. Ai, será que eu consigo? Meu Deus, ai, eu quero, mas eu tenho medo. Ai, será que eu consigo? Que é isso que a gente vê na mulher brasileira. Será que? Não, gente, é para todas nós. É desafiador, eu sempre falo isso, tem dor. Gente, a dor, você escolhe se você quer passar ela no débito ou no crédito. Porque o pós de uma cesárea também tem dor. É uma cirurgia de grande porte. Era isso que eu ia falar. A Sheila sofreu demais. Ela não conseguia andar, andava agachada, encurvada. Cara, são 7 camadas. O útero, ele é aberto. Tira o bebê, o útero, ele é retirado de dentro da mulher. O útero vem pra fora. O médico examina, cauteriza, volta o útero para dentro. E aí costura cada uma dessas 7 camadas. Uma infecção muito grande, muito velho. grande. Tira um órgão para fora, velho. Riscos, tem riscos. E por isso que quando indicada, quando realmente necessária, ela é muito bem-vinda. A gente não vai olhar para os riscos e qualquer mãe não vai olhar para os riscos, vai falar, não, eu vou me submeter. Mas quando não indicada, é desnecessário. Para que submeter essa mulher a esses riscos se o corpo dela é capaz de fazer isso de maneira natural? Entende? Foi feito para isso. Foi feito para isso. Então, assim, a minha luta é trazer para as mulheres que a mulher branca pode parir, a preta pode parir, a magra pode parir, a gorda pode parir, a que tem cesárea anterior pode parir. Todo mundo pode parir. A alta pode parir, a baixa pode parir, a do quadril pequeno pode, a do quadril largo pode. Porque a gente foi trazendo estereotipos de, tipo, só a tal pode parir. Não, gente, parto para todo mundo. Sim. Eu pari, a sua irmã pariu, ela dá 2 de mim. Ela pariu. Olha a minha altura, eu pari. Então, o parto é para todo mundo. O bebê, ele é compatível com a estrutura do corpo da mãe dele. Só que, para isso, a gente precisa preparar esse casal. São raras as vezes que dá certo desse casal sentir dor, ir sozinho pro hospital e dar tudo certo.
sabe? Porque às vezes vai cedo demais, aí a intervenção, ou às vezes não se sustenta sozinho ali na hora da dor. O pai olha para aquilo e fala... Porque a sua mulher não começou a nem sentir dor, tadinha, ela queria sentir. Mas às vezes na hora que ela tivesse com dor, você teria olhado e falado: para com isso, coitada, tá sofrendo. Arranca logo, gente. Arranca, pra que sofrer? Com Mas certeza. e o sofrimento que vem depois? Né? Parto não é sofrimento, é dor. Eu sempre falo isso para as mulheres que eu acompanho. Gente, se tornar pai e mãe dói. Sim. Hoje a gente quer não sentir. O sentir faz parte do nosso processo evolutivo. Dói quando... Você sabe, você é pai. Quando o nosso filho fica doente... Nossa, pelo amor de Deus. Dói. A minha filha veio de um processo agora há poucos meses atrás que ela teve... Como que chama? Como que chama que ela teve, gente? Ela teve aquele problema respiratório... Não, Não, pneumonia. Sim. E ela teve uma sepse, ela ficou na UTI. Ô, louco. Eu sofri como nunca na minha vida. Aquilo ali é sofrimento. É sofrimento de você implorar pra Deus, tipo, por favor. Pai e mãe sofre, tem dor em se tornar pai e mãe. E eu citei uma situação grave, mas quando você tem um bebê pequeno, ele fica gripado pela primeira vez, você chora. Ele vai pra escola a primeira vez, a mãe fica em luto uma semana. Chora, sofre. Toma vacina, E as sofre. vacinas? Aquelas 4 vacinas, uma em cada bracinho, a perninha. Sofre. Aquele Então, geme, por que a sofre. gente acha que a gente vai... Gente, sentir faz parte. E aí, a dor, ela é no débito ou no crédito. Ou você sente antes, com o bebê dentro, e aí você dá a luz e você tá ali, ó, pronta Você pra sente a cuidar dor desse por um bebê. motivo, né? Exatamente. Você foca, porque, gente, a contração, a dor, ela dura 1 minuto. É 1 minuto de dor mesmo. Dor, caraca, que dor. Sabe? Ela vem mudando. No começo ela é mais fraca, depois ela fica um pouco mais forte, depois ela fica bem mais forte. Mas é sempre 1 minuto. 1 minuto de dor e aí passa. O que você faz nesses 5 minutos que você tem de intervalo é o que vai dizer se você vai chegar ao fim ou não. Se você consegue relaxar, se acalmar, respirar, tomar uma água, se alimentar. E depois vem mais 1 minuto de dor. Agora, se você começa a olhar para aquilo como, meu Deus, aí provavelmente não vai dar certo. Você não vai desespero, chegar né? nem a 5 centímetros Eu de acho que, dilatação. pra quem me conhece, se eu fosse mulher, tivesse grávida, eu ia falar, mas me apaga, por favor, apaga. Me apaga, apagou. Agora pode arrancar, pode fazer o que quiser. Eu não quero sentir um... Mas e depois? Você não ia sentir no pós da Pois cirurgia? Aí eu tenho que estar acordada. Aí você não tem opção, porque aí você tem um bebê pra cuidar, E pra você tem amamentar? um bebê pra amamentar, Nossa. você tem a dor que pode vir da própria amamentação, que às vezes você já escolheu essa cirurgia aí marcada, agendada, você já não tem muita informação. Que de lá é informação de amamentação. E aí você não tem nem opção. Você é a mãe, agora você tem que cuidar desse bebê. Pois é. Que eu falo que é uma das coisas mais injustas que existe. A mulher, ela faz uma cirurgia, uma lipo, ela tem até uma enfermeira pra cuidar dela no pós. A coitada, pobre da mãe, passa por uma cesárea, no outro dia é ela que tá cuidando do bebê, daqui um dia é ela que tá limpando a casa, ela que tá fazendo tudo, sendo que ela tá no pós-operatório de uma cirurgia grande, né? E aí ninguém se preocupa com essa mãe. Tipo, é só uma cesárea só. E por isso que a gente tem tantas mulheres que voltam pro hospital, porque é ponto que abre, Sim, porque tem ninguém que fazer cuida as dessa coisas. mãe. É uma cirurgia de grande porte, vamos parar de normalizar? O homem, ele tira um dente, ele fica de repouso 10 dias. Uma gripe. A dor do parto da mulher é comparada à nossa gripe. É A minha isso esposa mesmo. teve aquela secreção, aquele pus que saiu do corte. Aham. Ela voltou e tal, aí falaram que era normal e tal. Ela ficava secando, colocando até absorvente pra poder secar, sabe? E, inclusive, ela voltou com uma dor muito grande, muito grande, muito grande. A gente ficou até preocupado. Ela voltou, aí falaram que era gases e assim, tinha que fazer uma lavagem. Ela fez uma lavagem, coitada, depois do pós-operatório. Fez uma lavagem e tal, e voltou pra casa, a dor continuou, aí fez exame, era pedra na vesícula. Você acha que eles não sabiam que era pedra na vesícula?
Às vezes não. Depois que você Será? mexe em tudo ali, pode Foi- ser tantas coisas. Essa foi a fala da pessoa. Não, mas sabe o que é? É porque mexe bastante, sabe? É uma dor. Mas ela falou que era uma dor específica, não era dor nada de... Era a Mas perna é vesícula. difícil pro médico, né? Ele abriu, ele cortou 7 camadas. O que será que pode ser? Quantas coisas pode ser? Eu acho negligência por não ter feito um ultrassom, por não ter investigado Poderia mais, né? ter Por ter visto liberado a antes, minha né? esposa na ribanceira. Tchau, pode ir. E você falando da sua avó, voltando na sua avó, que bom que ela não teve um marido que ficou ali, uma pessoa... Pra ela foi bom esse parto normal. Mas é porque na época delas não tinha, né? Há tantos A minha anos avó atrás. morava no sítio, então ela teve parteira em casa. Sei. O último parto dela, depois aí de tantos anos, que aí ela foi ganhar no hospital. E ela falou, né, que 1000 vezes o parto em casa. Sei. Então, sorte das mulheres que lá no passado tinham parto em casa. Né? É aquilo, sorte em partes, porque se desse uma meleca... Nossa. Às vezes não tinha muito recurso, né? Então, assim, não tinha um ultrassom, por exemplo, pra saber que um bebê tava transverso, como o seu primeiro Sim, bebê. sim. Não tinha, só ia Sim. descobrir na hora do parto. E aí ia fazer o quê? Pois é. Não tinha o que fazer, né? Então, assim, hoje a gente... Por isso que hoje o parto domiciliar, ele é ainda mais... tranquilo, porque você não vai às cegas para esse parto. Sim. Ele tem todo um monitoramento antes, ele tem toda, né, esse pré-natal feito de qualidade, sabendo exatamente como é que esse bebê tá. Então, nada é às cegas. E a gente tem muito mais recursos, né? Gente, pra saúde pública tinha que ter uma doula em cada hospital. Não tinha. Então, mas é muito complexo, né? Porque aí a gente pode perder a identidade, que é ser uma pedra no sapato do sistema. Sim. Se eu sou porque contratada aí do hospital... aquele Aí ela vai ter viés, né? É aquilo que a gente falou no começo. Se o meu salário vem dali, eu vou falar, não, tá errado. Ela vai falar, mãezinha. Mãezinha, Ai, sabe o que é uma cesareazinha? Não. vamos acabar com esse sofrimento, porque tadinha. sofreu, o nenenzinho tá tadinho do nenenzinho. É isso. Pois é, nossa, Deus que me perdoe, gente. Antes que me perdoe. da gente caminhar pro final, eu queria perguntar mais uma coisa. Tem alguns outros mitos que eles inventam. Eu vi, não sei se foi no seu Instagram, acho que sim. A questão do cordão enroscado no pescoço. Essa é antiga. Então, como que é esses mitos? Tem muitos? Ou esse é o principal? Como é que funciona? Esse é o principal, assim, disparado, mas tem outros também, né? O bebê tem uma circular de cordão e aí ele vai ficar asfixiado pelo circular de cordão. Mas ele é vai ficar mito ou é fato? É mito, É mito. porque ele não respira pelas vias aéreas, então ele não tem como ficar... Mano, como é que pode, Ele cara? respira pelo cordão umbilical. Gente, sabe o que me lembrou? Aquele filme, não é da sua época. Eu acho que também não é da sua. Olha Quem Está Falando. Não. Tem o 1 e o 2, que é com o John Travolta. Com a É lá. da minha época, sim. Então, o primeiro tá, mas o segundo, que é a menininha, ela, não sei o que lá, e ela conversando, o nenenzinho, tô ficando enforcado. Aí tá o negócio enrolando. Então é mentira isso. É E mentira. ela, por favor, me tira logo daqui que eu tô sendo enforcado. Hoje, por exemplo, o que a sociedade assim, de medicina recomenda é que isso não seja nem laudado mais. Não sai ali no laudo, tem uma circular de cordão. Porque nas mãos erradas vão encaminhar essa mulher para uma cesárea, sendo que não faz diferença nenhuma. Muitos bebês que eu acompanhei, minha filha mesmo, nasceu com 2 circular. Nossa. E muitos bebês que eu já acompanhei nasceram de circular de cordão. E não respira pelas vias aéreas, Pois então é, não tem gente. como ficar estrangulado. Pois é. Pô, e omitir isso é uma sacanagem demais, cara. Pelo amor de Deus. Porque é isso, é aquela coisa assim, né? Às vezes ninguém fala assim, ó. Hoje em dia, eu quero acreditar que ninguém fala isso em consultório, né? Porque a mulher tá mais informada. Sim. Tipo, nossa, tá circular, vai morrer, não sei o quê. Não, então, hein? Tem uma circular aí. Nossa, ele nem afirma e nem... Acabou, mano. A mulher fala, não. É a mãe, vai. Tá maluco. Meu filho. E aí você faz uma cesárea. Mas por que? Gente, se a circular de cordão mata, por que não tá morto então já então? Sim. Se a hora que fez o ultrassom já tem ali, por que já não tá morto? Você acha que ele tava de boa? Deu sorte. Aí foi fazer o ultrassom. e rolou. Ó. E a verdade é isso, gente. A gente volta no Deus, que é maravilhoso. Um cordão grande e um bebê que se mexe.
esse cordão enrola, ele desenrola, ele pode estar enrolado hoje, amanhã ele não tá mais. Tem bebê que nasce com cordão enrolado no braço, na perna, no qualquer lugar, porque é um cordão, ele não é um cordão assassino. Você acha que Deus ia colocar um trem ali assassino? Exato. Ai, a hora tá viva, a hora tá morto. Ai, meu Deus, será que enrolou? Ai, meu Deus, ai, acho que enrolou. Você não ia dormir, cara. Não ia dormir, cara. Você ia ficar tentando desenrolar ali, né? Exato. Entende? Um bambolê. É isso, então assim, é puro mito, não faz o menor sentido. Mas vai dizer isso pra algumas mulheres, né? Tem mulher que... Porque aí diz que nasce roxo, o que é também que nasce roxo? Os bebês nascem roxos. Essa é outra grande... Porque assim, a quantidade de oxigênio no útero é muito baixa. Então, todo bebê nasce roxo. Então, um parâmetro pra gente saber se esse bebê nasceu bem, todo bebê quando nasce recebe a nota de Apgar no primeiro minuto de vida e no 5º minuto de vida. Então, o pediatra vai dar uma nota pra esse bebê. Os meus tiveram nota máxima, tipo, legal, bacana. Isso. Qualquer nota acima de 7 é boa, qualquer nota abaixo de 7 é um bebê que não nasceu tão bem. Então, no primeiro minuto de vida, é normal o bebê nascer roxinho, mas o que a gente espera? Que dentro desse primeiro minuto ele já comece a ganhar cor, porque ele começa a respirar, ele oxigena e aí ele começa a ficar rosadinho. É um bebê que nasceu bem. Então, às vezes, um bebê ele pode nascer com uma nota 8 e no 5º minuto já tá com uma nota 10. É uma transição. Então, às vezes, não nasceu tão legal, mas rapidinho já recuperou. 8 ainda é uma nota boa. Então, eles vão avaliar essa nota. Mas nascer roxo, gente, todo bebê nasce roxo. Só que dentro ali, às vezes... Qual que é o mito? Que às vezes, ali numa cesárea, tem um campo na frente da mãe, tirou esse bebê, e ali, até esse bebê chegar para os pais visualizarem, ele já tá rosadinho. No parto normal, esse bebê nasce, pum, ele é levado imediatamente pro colo da mãe. Então, às vezes, você visualiza ele roxinho, mas ali dentro do primeiro, do 5º minuto, ele já tá totalmente rosado. E bacana você falar isso, que isso é novo agora, né? De colocar o nenê já junto com a mãe, né? Primeiro contato você com a mãe. A gente chama de golden hour. É respeitar a hora de ouro. É imprescindível pro bebê e pra mãe. Que bacana. Pra eles criarem vínculo. A gente tem ali uma mãe cheia de ocitocina, um bebê cheio de ocitocina. É como se a mulher, instintivamente, como um bicho, mesmo ela cheirasse e reconhecesse aquele bichinho ali, aquele recém-nascido. Principalmente o bebê, né? Principalmente claro, o bebê, é pros dois. Então, a gente sabe que o processo de amamentação vai ser favorável, se esse bebê mamar dentro dessa primeira hora, tudo vai ser favorável. Então, quando você nasce um bebê e ele demora para vir para a mãe, aí a mãe olha aqui, esse bebê é levado embora, essa mulher ela tem mais chances, por exemplo, de rejeitar esse bebê, de ter uma depressão pós-parto, porque ela meio que não reconheceu esse bebê, né? E eu posso dizer, gente, porque pode deixar, não tem problema. É o filho do... Vem pra cá, do Gabriel. Deixa ele. Não é cachorro. Porque eu vivi esse processo, assim, o Noah nasceu... Aí você tá ali deitada na maca, você não consegue nem ver o bebê. Ai, que bonitinho. E levaram ele embora, deram banho, deram não sei o quê. E depois de sei lá quanto tempo. Foi assim, que o Felipe tem 7 anos, então eu acho que foi assim. Agora a Camelina já foi diferente. Parece já que vem é cruel, direto. né, Já cara? colocaram ela aqui, já direto. Mas é porque é isso que eu te falei. Os hospitais, não porque são bonzinhos, mas a custo de processo e tudo mais, eles têm passado por um processo de atualização. Então, não é a doula que fala que o bebê tem que vir pro colo da mãe. É a ciência que aponta que o bebê que nasce bem, o lugar dele é no colo da mãe. Independente de parto normal ou cesárea. Especialmente deveria ser no caso da cesárea, porque essa mulher já muitas vezes nem entrou em trabalho de parto, não teve todos esses hormônios, o corpo dela não teve tempo de processar. Então, quanto antes você colocar esse bebê junto dela, mais tempo ela vai ter para processar e todos esses hormônios entenderem e contribuir até para a amamentação. Aquela questão do tapinha que todo mundo fala, todo mundo... Violência. Isso aí, não, mas é necessário? De forma alguma. É uma violência neonatal. Ô, louco. Então, até agora a gente falou muito da violência obstétrica, mas tem a violência com o recém-nascido. Então, por exemplo, aspirar as vias aéreas de um bebê que nasceu bem. Seu bebê, por exemplo, seu bebê foi aspirado? Não foi. Glória Só que a Deus. O Felipe, a Melina não. Ele ficou muito... Ele tava ficando até roxo depois que ele nasceu. Ele ficava... Aí a médica, a enfermeira viu, aí fizeram, aí tirou muita coisa dele. Eu acho que... Eu não sei se devia ter feito e não fez. Então, assim, eu não posso falar porque eu não estava lá, mas você me falou que eles nasceram com notas muito boas. Sim. Quem nasce com nota muito boa, a gente entende que nasceu muito bem, né? Que talvez não precisasse, mas eu não estava lá. Então, se realmente ele teve uma dificuldade... Então, assim,
O que é muito legal do parto normal? O bebê, quando ele passa pelo canal vaginal, quando sai a cabecinha dele, ele tem uma compressão do tórax. Outra coisa que é perfeita, né? Sim, então, é bonitinho, né? Salvo, tem às vezes algum bebê que nasceu de parto normal, que às vezes também precisa de uma aspiração, porque teve uma dificuldade de transição, mas é bem raro. Agora, às vezes, no caso da cesárea é mais comum, mas também tem muitos bebês que não vão precisar. Então, é uma violência você aspirar um bebê que não precisa. É uma violência, com certeza, você bater no bebê. Você não precisa bater nele, gente. O primeiro momento de vida do bebê é algo que é óbvio que se a gente tentar lembrar, que a gente não vai lembrar. Mas são as primeiras memórias ou os primeiros traumas que a gente vai ter. Já nasce apanhando. Exatamente. A gente não pode normalizar isso. Não é normal você bater num bebê. Você vai bater por quê? Nem todo bebê chora, por exemplo, quando nasce. Se ele tá respirando, se ele tá bem, ele não precisa chorar. É pra desobstruir mais rápido que eles fazem isso? Hoje quase não se faz mais. É só se for um médico muito desatualizado. Sim. Não precisa fazer. Sim. Mas eles faziam, sei lá, pro bebê chorar. E você fala, tá chorando. Ele Tá. vai chorar. Porque quando ele tem esse ímpeto de puxar o ar pela primeira vez, que é uma coisa que acontece sozinho, ninguém precisa fazer nada, é meio que arde. Então, ele tem esse reflexo de chorar, de produzir esse som aí pela primeira vez. Então, é algo que é fisiológico, ninguém precisa fazer nada. Mas era muita violência, gente, que os bebês sofriam. Assim, na década de 90, era muita violência. Sim. Tomava banho. Hoje, qual que é a recomendação? Esperar aí 24 horas para dar banho nesse bebê. Não tem necessidade de sair dando banho. No mínimo, 7 horas para dar banho. Por quê? Porque você tira o vernix, que é aquela camadinha branquinha que o bebê nasce. Sim. Aquilo ali não tá ali à toa. Tá para prevenir infecção, tá para ajudar a pele do bebê a conseguir manter uma temperatura mais adequada, porque até agora ele estava dentro do líquido, um ambiente quentinho. Então, tudo tem um significado. Então, não tem por que dar banho no bebê. Ele não tá sujo. Ele nasce limpo, né? Então, são várias coisas que hoje a ciência derruba. Falando, olha, desnecessário. Os bebês eram muito violados, né? Já nascia, e ia ver a mãe, sei lá, depois de horas... Sim. E aí, essa cesárea agendada, aí ninguém ajudava a mãe com esse processo de amamentação. E aí, a gente entra numa segunda coisa, que são essas fórmulas, essa quantidade de fórmula desnecessária. Bebês que não mamam, né? E aí, a indústria, novamente... a primeira indústria diz pra mãe que ela não é capaz de parir, e depois que ela não é capaz de amamentar. E aí, a gente tem esse combo perfeito de... O seu corpo não sabe fazer. Vamos lá, vamos te ajudar. E as crianças gordinhas, bem gordinhas, mas até meio Essa obesinha. semana eu postei um vídeo de uma nutricionista muito legal, que ela mostrou qual que era a recomendação. Eu não lembro qual que era o ano lá, mas ela mostrou as imagens, assim, de jornais da recomendação de aí, alguns anos atrás. O melhor leite para se dar para o recém-nascido. Leite moça. Mentira. Leite moça. Ô, louco. Leite moça. Já vai com uma diabetes. Aham, Credo, gente. O leite moça não é bom nem pra gente. Imagina se a ciência não evoluísse. Imagina se os estudos não evoluíssem. Como é que chegaram nessa conclusão? Tanto de gente diabética, Hoje, o que a gente fala? Açúcar zero para criança até os 2 anos. Sim. Agora, imagina que lá, sei lá, não lembro qual que era o ano. Depois aí, se vocês encontrarem, eu até mando para vocês. Mas lá, falando que assim, o melhor leite para o seu bebê é o leite moça. Ô, louco, gente. Meu Deus gente. do céu, cara. É isso. Então, a minha avó, por exemplo, aquela do vídeo que eu mencionei, ela falou que o meu avô falava, não, mas seu leite é muito fraco. Aí dava água com maisena. Gente. E aí meu pai tem todos os problemas respiratórios que uma pessoa pode ter. E tudo isso tá atrelado, gente. Então, assim, por muito tempo a gente não acreditou no leite materno. Isso também é cultural. Porque se você for olhar lá na época da escravidão, a mulher branca não amamentava. Quem amamentava era a escrava. Sim. Eu tinha uma ama de leite para amamentar o meu bebê. Então, amamentar nunca foi uma coisa bonita, assim, vista pela sociedade. Era uma coisa meio, sabe? Houve uma época que bonito mesmo era você ter uma mamadeira bem chique, ter grana para comprar um leite em pó bem caro. Isso era chique. A mulher moderna não amamenta. Para que perder tempo com isso? Verdade. Hoje a ciência tá aí para provar que o leite materno é o melhor alimento do mundo. Sim. Então, por isso, gente, muito mais que a informação é o que liberta. A informação te permite fazer escolhas conscientes, né? Então, eu não vou por, né? Eu vou por informação, eu vou por baseado em evidências, né? E aí a gente consegue fazer escolhas conscientes e não o que estão falando por aí, né?
Cara, isso pra gente que é cristão remete muito em igreja tóxica, né? Sim, verdade. Seita e, enfim. Verdade. Conhecimento. Imagina conhecimento bíblico. É falta de conhecimento Falta de total. A né? própria palavra fala, Meu né? Que o povo povo perece. Parece Falta de conhecimento. Isso É mesmo. isso mesmo. E a gente tem também aqui no podcast, a gente pede uma exclusividade pro participante. Sim, Como que é A isso? gente não avisou porque a gente pega de surpresa mesmo. Ai, que medo. Que É o nem seguinte. um parto que tá pra nascer. Lógico, né? Pra nascer. Ótima. Criança. Jesus, que medo. A gente pede uma exclusividade. Alguma coisa que você não falou em lugar nenhum. Alguma coisa que você está planejando, um projeto. Isso. Qualquer coisa. Você falou que gravou uns vídeos. Sim. Às vezes pode ser alguma coisa dessa exclusividade que a gente tá precisando. Que legal. Tem alguma coisa que você tem que você não falou em lugar nenhum? Tem. Exclusivo para nossos inscritos? Eu tenho um projeto agora que eu tô lançando de vídeos, né? Com as aulas de educação perinatal. Porque eu comecei a entender que as minhas mãos não vão conseguir chegar a todas as mulheres, né? Mas que a minha voz, ela possa chegar. Então, Sim. é uma forma de uma maneira possível, levar conhecimento para o máximo de pessoas. E isso está quase para ser lançado. É um curso que você É vai um fazer? curso. Que legal. Aí vai para a plataforma digital e aí a pessoa adquire por lá e aí ela vai ter acesso a todas essas informações, né? Porque a gente sabe que nem todas as regiões têm doulas, nem todos os lugares, né? Tem hospitais que não permitem entrada. Então, assim, que esse casal, pelo menos, possa ir muito bem informado. Sim. Possa ir muito bem preparado. Então, nessas aulas, eu vou ajudar a mulher a montar o plano de parto. Vou ajudar ela a identificar quando é parto. Qual que é o momento certo de ir para o hospital. Né? Quais são as condutas aceitáveis. Aquilo que ela não deve aceitar. Então, é uma forma de realmente chegar a muitos lugares. Porque eu sei que porque Deus me chamou não é pequeno, é grande. Sim. Então é uma forma de levar esse conhecimento mesmo para o maior número de famílias, né? Porque eu acredito muito que o que Deus criou é perfeito. Eu acho que Deus não permitiria, por exemplo, que Jesus nascesse de parto normal se fosse algo arriscado, né? Tipo assim, nossa, já pensou Deus colocando, tipo, ai meu Deus, será que a Maria vai dar conta? Né? E aonde ele nasceu? Nossa, Exatamente. É aonde ele nasceu. Não tinha nem nada disso que a gente mencionou Acha? aqui. Acha? Ausculta fetal. Nada disso. Totalmente, né? Então. Cortou corda no dente. Exatamente. Deve ter sido burrinho lá. É. Então, assim, é isso, gente. É uma forma de chegar mesmo o conhecimento para o número máximo de pessoas. Que legal. Porque o conhecimento realmente ele liberta. Natália, a gente agradece de verdade. Demais, De demais. verdade. Eu achava que nem você, né? Eu falei Que era pra uma ela, eu frescura. achava que era frescura. Aí a parteira, eu imaginava, né? Vai, você consegue. Pega na mão. Eu falei pra Carolina, isso aí eu faço. Esse método de assoprar é o método Lamaze, não é? Fala Lamaze? A gente não usa o de assoprar, porque esse pode deixar a mãe mais 11. A gente usa tá. o método de soltar mesmo, deixar. Entendi. Porque a gente E tem uma quando que nós ligação vamos saber disso, da cara? garganta com o Nunca. canal. Como é que ela vai Tem ajudar com o quê? muita Não vai coisa, ajudar assim, com nas nada. aulas, realmente, gente, o casal sai assim, formado pra parto normal. Sim. Sai assim, com muito, muito, muito conhecimento. Porque Fazia é até isso. desmaiar. Pois é, com certeza. Aí Com fala, certeza. não, E eu vou tá lá olha, com eu você. sou forte, viu? Ah, tem marido. Eu tenho um relato lá no meu perfil. Tenho uma mulher que fez um relato. O marido falando assim: amor, a Nath é muito forte. Amor, ela é muito forte, muito evoluída. Não, amor, tô falando fisicamente. Eu fiz um pouco de massagem, eu não tô aguentando meus braços. Ela te massageou de madrugada até a hora que nasceu. Nossa, tipo assim, pois é. 12 horas massageando. Pois é. E não é uma massaginha, é massagem forte, de pressão no quadril. Então, Porque cansa o braço, tá maluco. gente, é um preparo físico, emocional e principalmente pra mim espiritual, porque sempre que alguém me pergunta como é que você consegue, eu falo é Deus que sustenta, Ele que chamou pra obra, é Ele que tem que sustentar, porque Sim. eu durmo muito pouco, alimento muito mal, porque né, uma mulher ali em trabalho de parto, às vezes eu não consigo ir no banheiro fazer xixi. Se eu sair de perto, elas enlouquecem, porque a contração às vezes tá vindo muito próximo e Você aí é não mãe, tá. tem 2 crianças, tem marido, Exatamente. tem família. né? Então, Cara, tem tudo isso. é um chamado, é como se fosse um ministério, né? É um ministério, é dessa forma que eu... E isso é uma coisa que eu também não costumo falar muito, né? Que é uma direção mesmo de Deus não segmentar, mas
para mim é um chamado. Eu sei para que Deus me chamou, né? Para estar ali no momento do nascimento desses bebês. Eu sei do peso espiritual que há para um nascimento. Então, é realmente um chamado. E a gente, assim, respeitando todas as religiões, mas a gente que é cristão, ainda bem que é você que tá ali com essa mãe de verdade, que a gente sabe do mundo espiritual, a gente sabe do poder de Jesus, do poder do Espírito Santo, daquela pessoa que é nascida de novo, que é cristã, que tem o Espírito Santo. A gente carrega aquilo que a gente acredita, Sim, né? sim. As pessoas me perguntam, você é uma... Então você é doula cristã? Não, eu sou cristã. E aí, onde quer que o que eu fosse exercer, eu levaria o meu Cristo. E é pra glória né? de Deus. Né? E exatamente. E que bom que você pode passar esse Jesus. Você pode transferir. E eu vou te falar, e muitas vezes a gente passa, não é nem falando, né? Jesus, Jesus, Jesus. É quem você é, aquilo que você leva, é a paz que você carrega. Com certeza. Porque o que eu escuto das pessoas, hoje mesmo eu dei uma entrevista, a mulher falou assim: gente, só de olhar pra sua cara, eu já quero ter um parto normal, eu já tô em paz. Então, essa paz eu não adquiri, eu não fiz um curso pra aprender a ter paz. É essa paz mesmo que excede todo entendimento, que está sobre mim, que não vem de mim e vem do meu Senhor. Então, isso a gente carrega porque tá com a gente, né? Nossa, de novo, muito obrigado. Eu que agradeço, meninos. Eu achei que ia ser um papo bem pesado, bem chatinho. Como, cara? Ela tranquila. Eu achei. Não, sim. Que sou. Sim, mas ela tranquiliza a mulher no momento, né? Sim. E a gente... É que você estudou mais, ele não estudou muito. Não, eu tenho uma coisa muito... Tinha, né? Uma coisa muito... Nossa, porque foi muito turbulento as 2 gestações, sabe? Não tive uma doula assim que acompanhou a gente desde... Entendeu? Eu tive minha prima, que eu volto a reforçar, esteve com a gente ali. Prima, obrigada. Esteve ali em todos os momentos ali. Eu esqueci o nome da médica que ela fazia parte da... Enfim, mas eu esqueci. Mas assim, foi muito esclarecedor. E demais. Se pudesse ter outro... Vamos ter outro, com Parte certeza. Com certeza. Pois Podia ser aí com as dúvidas das pessoas. Sim, e trazer, se Deus quiser... Uma das mães, né? Muito legal. A minha irmã. Mãe e pai seria muito legal, porque ouvir o pai Nossa, é cara. muito Aí massa. Perfeito. Porque assim, a minha irmã, né? Foi uma das mãezinhas que você... Não, pô. Mãezona, que ela é grandona. Foi uma das mães... Doulandas. Ó, Isso. Doulandas. Que nem... E do Brasil é como? Oi? Holanda, Brasil. Nossa, que piadinha. Corta. Depois você corta. Ainda bem que é gravado. Até esqueci a piada que eu ia fazer, a referência. Você ia falar que ela foi uma das doulandas, aí a gente tava falando sobre trazer o pai. Isso, É que eu ia fazer uma piadinha, mas ele roubou. Eu fiz outra, cara. Chata, horrível. É assim, então a minha irmã, né, foi uma das doulandas, né? E o marido dela, né, meu cunhado. Gente boa, gente boa. Queremos você aqui. Queremos você aqui, né? A gente vai ter os equipamentos aqui pra poder atender todo com certeza, mundo, com certeza. colocar todo mundo aqui junto, vai ser maravilhoso. Se você puder vir, né? Com certeza. Não sei se você vai estar muito, muito famosa. Fazendo parto, vou estar. Fazendo parto Você acha que ela vai se esquecer da gente? Suíta, parto de... Você acha que ela vai se esquecer da gente? Jamais. Não vai, né? O primeiro podcast a gente nunca esquece. É o primeiro? Ai, não é o primeiro, agora que eu lembrei. O Não. segundo. O segundo podcast, a gente não Então quer dizer que ela vai esquecer, porque o primeiro não esquece, o segundo... Quer dizer que ela esqueceu o primeiro. Não, nada a ver. Não, mas é como filhos, né? Sim. Você não esqueceu o segundo por causa do primeiro? Tá Não. maluco? Então. E eu falava assim pra Sheila, só um adendo. Eu falei, ai, Sheila, será que eu vou conseguir amar a Melina que nem eu amo o Felipe? Mas, gente, que coisa, surreal, mano. né? É outro... É uma conta que não fecha, vem de Deus mesmo, né? Multiplicou, eu quero morder, quero apertar. Quando eu tiver um filho humano, será que eu vou deixar de amar o Pancetinha? Que é meu filho. Não, Eu acho que tem que vai. jogar fora isso aí. Ai, que dó. cara, Não vai, não. então Eu amo o Pitoquinho, meu cachorro. Enfim, fala com o nosso pessoal pra se inscrever, que a gente tá entregando só conteúdo... Demais, cara, demais. Pô, Não, mano, não. de verdade, ó, a gente tá É de verdade. parabéns, não pela gente, mas pelo pessoal que a gente Pelo tá trazendo. pessoal, exatamente. De verdade, cara. Relevante eu tô demais. orgulhoso da gente É pelo relevante, pessoal. relevante. Relevante, muito conhecimento, não deixando de ser divertido e nem interessante. interessante. De toda a internet, De cara. toda a internet. De verdade, de toda a internet. Mais interessante e divertido de toda a internet. Sim. Esse é o nosso lema e a gente tá cumprindo com isso. Então, Cumprindo. por isso, você... Sim. Essa recompensa vai ser o seu like no vídeo. Sim. Tá? Se inscreve no canal, porque como eu falei no começo, o índice tá muito pequeno. Vocês estão assistindo e não estão se inscrevendo. Se Sim. inscreve para o YouTube notificar vocês aí que, ó, o Sola Friends lançou um vídeo. Então você já vai saber
Muito obrigado por estar acompanhando até agora, tá? Espero que você tenha, com certeza, você tá muito mais informada sobre o mundo do parto humanizado. Das mãezinhas, dos paizinhos. Que mãezinhas, nossa, cara mala. Tô brincando. Muito obrigado. Tchau, tchau. Isso aí, é nóis. Valeu. Valeu. Foi muito bom.